Beleza. Galera, boa noite. Sou o Eric, tá? Eu sou engenheiro civil, fui da Concreta, formei no UNB. Trabalho hoje com consultoria em gestão na Elo Group e por isso também que eu tô aqui hoje falando um pouquinho para vocês sobre Power BI, sobre dashboard, sobre visualização de dados. Então, não sou engenheiro de dados, tá? Isso é uma especialização muito robusta, inclusive, longe disso, tá? Mas tenho um conhecimento prático, assim, do que a gente usa a um nível mais gerencial, um nível estratégico, vamos chamar assim como analista de negócio. Então, não como engenheiro de dados, mas a ideia do curso hoje, ou vamos dizer assim, até de um workshop, porque 2 horas é um tempo mais curtinho mesmo, é a gente ter uma noção aí sobre visualização, análise de dados e principalmente do Power BI, que é a ferramenta líder assim que a gente tem no mercado, por ser da Microsoft, também pela sua robustez técnica, para poder estar fazendo esse tipo de tratamento e visualização mesmo. Naturalmente, como a gente vai falar sobre painéis, a gente acaba falando sobre indicadores, acaba falando sobre o próprio Power BI, os dashboards, então a gente vai ter primeiro uma contextualização, porque ia ficar muito vazio a gente simplesmente abrir o Power BI, jogar um monte de coisa aqui, fazer um dashboard, ninguém sabe o que está fazendo, e aí depois, se vocês fossem tentar fazer, provavelmente não vão conseguir fazer painéis bons, painéis que façam sentido, ou vamos dizer assim, painéis que tenham um mínimo de conceito do que a gente considera que é importante, tá? Quando a gente está construindo. Então a ideia é isso, a gente passa aí mais ou menos uns 30, 40 minutos conversando rapidinho uma introdução sobre os conceitos, sobre visualização de dados, sobre como contar essa história que a gente fala que precisa quando a gente está fazendo um painel, para que depois a gente passe de fato para o Power BI. E claro, vai ser algo, cara, básico, assim, a gente vai tratar basicamente o painel em si, o dashboard. Vou mostrar rapidinho um pouquinho as outras ferramentas que compõem o Power BI, que são no total em 3 ferramentas principais, assim que a gente divide. Mas não tem como, né? A gente ficar fazendo tratamento, análise, base de dados em 2 horas. Então, a nossa agenda aqui para hoje é basicamente essa primeira etapa de visualização de dados. A gente falar um pouquinho sobre o que é visualização de dados, como fazer e boas práticas para esses dashboards. Também depois falar sobre o Power BI, partir um pouco para um hands-on e poder fazer essa parte prática, tá? O objetivo hoje, como eu falei, é apresentar essas boas práticas de data visualization, entender uma hierarquia de relacionamento entre dashboards, diferentes níveis que a gente tem, como que a gente atua com isso na hora de elaborar um dashboard, e por fim apresentar as ferramentas do Power BI com suas funcionalidades básicas, tá? Bem básicas mesmo, porque é o que a gente vai conseguir fazer e, cara, já assim, abre uma gama de aplicações muito grande, tá? Para a gente, às vezes, só sabe usar um Excel, um PowerPoint, só o fato de conseguir gerar um painel que seja interativo, que seja pelo navegador, que nem o Power BI, a gente já consegue, cara, usar isso para várias coisas, seja no estágio, seja na construção civil, ou seja igual eu trabalho hoje com consultoria de gestão, consultoria de tecnologia. Então, quando a gente está falando de construção de dashboard, a gente tem duas principais etapas. Primeiro, a gente precisa pensar no conteúdo, não assim, qual que é o objetivo da comunicação, ou para que eu estou fazendo esse dashboard, para não chegar e só jogar um monte de dados solto que não vai fazer sentido para quem está lendo. E aí sim a gente vai para a visualização. E aí a gente entra com as boas práticas do design de dashboard, de usabilidade, de padronização, porque o objetivo do dashboard, assim, de uma forma mais simples, é realmente pegar informações e relacionar para que elas sejam mais fáceis de serem entendidas por quem está visualizando. Então, assim, o dashboard bom é aquele que a pessoa bate o olho e ela consegue entender os gráficos, os relacionamentos, ter uma escala de cores que seja boa visualmente para ela poder ter as coisas mais importantes. Quando a gente fala de definição de conteúdo, a gente sabe que um dashboard então, é essa exibição das informações mais importantes necessárias para alguém com um ou mais objetivos. E a gente precisa responder basicamente duas perguntas. Quais são esses objetivos e o que eu preciso monitorar? Então, o dashboard normalmente está muito relacionado com nossos KPIs, nossos indicadores, e a partir desses nossos indicadores a gente vai montar essa visualização de dados. E aí, com isso, a gente vai poder classificar o nosso dashboard nos 3 principais níveis que a gente tem de acordo com as funções, que é justamente o dashboard estratégico, mais macro, um dashboard analítico ou tático, e por fim um dashboard operacional, que realmente traz as atividades do dia a dia, bem assim, chão de fábrica, ou bem, vamos dizer, da obra, se a gente estiver falando já na construção civil. De acordo com essa funcionalidade, cada um desses tipos de dashboard ele tem algumas características. Então, o estratégico normalmente é mais para diretores, gerentes executivos, e a gente vai olhar isso uma vez por mês. Vamos dizer assim, o planejamento estratégico da minha empresa júnior, o planejamento estratégico da minha empresa construtora, ou mesmo o planejamento de uma obra. O analítico, a gente já traz algumas análises um pouco mais detalhadas, um histórico extenso, e que a gente vai ter algumas pessoas que mensalmente também vão fazer esses cálculos e vão conseguir dar um drill down, que a gente chama, que é um aprofundamento nas informações dele, para poder traçar já planos de ações mais do tipo o que eu preciso que a ponta faça para que esses meus indicadores sejam refletidos de uma forma positiva. E por fim a gente tem realmente o operacional,
que pega essas coisas mais assim, imediatistas. Então, a atividade está sendo feita hoje, a atividade está sendo feita agora, e normalmente a gente pega esse tipo de dashboard e atualiza ele em tempo real. Então, se você trabalha com planilhas, já são planilhas que são linkadas no seu dashboard. Se você está mensurando resultados de uma obra, de um projeto, você vai fazendo isso durante a semana, durante o dia a dia, para que a qualquer momento, se eu abrir o meu dashboard operacional, eu consiga já ver de cara o que está bom, o que está ruim, e conseguir traçar meus planos de ação já de uma forma bem agrupada. Dito isso, a gente passa já de fato para a visualização de dados. A informação no dashboard e o próprio Power BI, eles têm várias formas da gente poder estar trazendo essas informações de dashboard, principalmente em relação a tabelas, gráficos, mas textos também. E cada um deles tem algumas vantagens e desvantagens, né? Quando a gente fala de tabelas é um pouco mais detalhado, a gente tem um destaque, normalmente a gente põe o tamanho da fonte ou a cor, coloca um negrito para poder não ficar também uma tabela muito maciça, cansativa, igual o próprio Excel. A gente tem os gráficos, que é mais visual, mais rápido, bater o olho. Normalmente quando fala em dashboard a galera quer gráfico mesmo, é coisa bonita para poder ser mais ágil. Mas tem também a parte dos textos, que às vezes a gente pode colocar algumas informações destacadas para que a gente consiga complementar essas visões que a gente tem, tanto nos gráficos quanto nas nossas tabelas, e trazer esses insights de uma forma mais precisa também. Mas quando a gente vê que a gente pega a paleta própria do nosso, paleta assim, com as opções disponíveis do nosso Power BI, a gente vê que a gente tem muitos gráficos, mas que normalmente poucos dos gráficos já atendem a maioria. E um erro que quando a gente começa a fazer painéis a gente acaba cometendo é querer usar todos os gráficos possíveis, colocar vários gráficos, e aí enfia um monte de informação e fica uma coisa confusa. Então, de acordo com o que a gente quer mostrar, tem alguns tipos de gráficos que já são mais bem aceitos e até mais fáceis de percepção pelos usuários. Então, para correlação, a gente tem, por exemplo, scatterplot, para distribuição temos o histograma. Se for um valor único, a gente pode utilizar os próprios cartões, que são basicamente textos de forma maximizada, com uma label bem descrita e colorida. Temos também a questão espacial, colocar um mapa de acordo com os estados, uma distribuição, pode ser um mapa com bolhas, pode ser um mapa com calor. E tem também os gráficos de comparação, que podem ser o próprio o gráfico de barras, o gráfico de linhas, ou mesmo uma tabela que a gente possa usar os dois eixos para poder estar comparando. Cada um desses tipos, eles têm suas vantagens, então a gente sabe que o cartão ele não necessariamente precisa ser um número, tá? Ele pode ser poucos números, pode ser um texto, pode ser uma coisa que a gente consiga visualizar mais, bater o olho. Por exemplo, eu estou falando de faturamento. Eu não preciso saber, cara, 10 casas decimais de faturamento. Eu preciso saber se tem 200 mil, se tem 1 milhão e meio, se tem 2 milhões e meio. Tem o gráfico de linha, que normalmente para dados contínuos, tá? E a gente usa isso mais para ver as variações e poder comparar diferentes gráficos. Então, um gráfico às vezes de receita, um de custo, para que eu possa ter a diferença e ver o lucro. Tem também o gráfico de barras, acho que é o mais tradicional que a gente usa em trabalho de faculdade, principalmente. Que a gente coloca barras lado a lado, com cores diferentes, tendo dois eixos, e aí com isso eu consigo comparar diretamente os valores que eu tenho de uma forma bem fácil. Tem a tabela, então gráficos que se cruzam, né, como se fosse uma mini matriz. O histograma, que a gente normalmente distribui frequências e usa isso para uma única variável dividida em várias categorias. Tem o scatterplot e tem também o mapa, que normalmente é onde a gente pega mais uma visão geográfica, seja por região administrativa do Distrito Federal, seja por estado, seja por países, para poder estar analisando indicadores aí realmente que tem alguma correlação com a geografia do local. Dentro aqui desse material, esse aqui era um treinamento que ele era basicamente para 4 horas. Então eu vou passar um pouco mais rápido nessa parte, e aí depois, se for o caso, eu mando para vocês, tá? Então assim, não vou ficar entrando em detalhe em cada um dos gráficos, não vai ficar às vezes uma coisa muito cansativa, e a gente também não vai conseguir atingir tudo que a gente quer dentro do tempo. Mas então, basicamente, como eu fui explicando, tem o line chart, tá? Ele pode ter uma ou mais séries, só que uma vez que a gente vai aumentando essas medidas, ele tende a poder se cruzar, e aí quando ele tem muitos valores associados, ele começa a ficar um pouco difícil de leitura. Tem aqui também o slope chart, que normalmente a gente tem 3 ou mais pontos, tem somente 2 pontos, e a gente faz essa comparação, então a gente vê o que a gente tinha antes e o que a gente tem agora, para poder ter uma ideia de tendência. O gráfico de barras, não vou nem passar, tem barras horizontais e vertical, normalmente isso é mais uma opção para visualização por causa do nome. Tem o waterfall, que aí já é um que realmente mostra as variações, então o que eu tinha antes, o quanto que eu variei, no final ele traz um resumo. Então eu tinha 100, subi 30, subi 8, igual aqui no exemplo, desci 12, desci 10, no final fiquei com 116. E aí ele dá para a gente essa visão de variações, de intervalos, para poder ter uma noção de conforme o passar do tempo, conforme os dias, o quanto que a minha mente, no caso a minha força de trabalho foi variando. E por fim a gente também tem aqui a questão das tabelas. Uma forma da gente normalmente colocar as tabelas é trazer essa ideia de cores, uma escala que consiga facilitar. As tabelas normalmente elas não são muito visuais, tá? E muita gente tem uma resistência,
Mas, às vezes, quando você tem muitos números, é uma boa forma de você estar comunicando isso, de você conseguir mostrar esses relacionamentos, principalmente tendo uma base de dados um pouco mais extensa. E aí, por fim, também aqui a gente tem o histograma. O histograma também é algo que a gente usa muito em geografia, né? Assim, para a parte de censos, para poder pegar realmente uma informação e trazer ela numa segmentação de dados maior. Então, por faixa de gênero, eu quero ver aqui meu workforce, por faixa etária, eu quero ver meu workforce, e assim por diante. Eu vou construindo histogramas, eu vou construindo essa comparação dentro de uma mesma dimensão. E aí, por fim, que também é um recurso super maneiro que tem no Power BI, inclusive, a gente tem os mapas. Então, os mapas a gente faz essa associação geográfica, trazendo esse contexto geográfico para identificar rapidamente. Então, eu consigo olhar, às vezes, ou no mapa de bolha, né, do qual cada uma dessas áreas, dessas bolhas, esses tamanhos, junto com as cores, vão ter uma legenda que explica se uma área maior significa, às vezes, uma mortalidade maior, ou um maior número de casos de Covid, por exemplo. Assim como o mapa de cores, né, que vai aumentando a escala de cores, vai ficando mais quente, vai ficando mais frio, conforme a gente tem uma incidência de casos, alguma coisa nesse sentido, né? Tem muito isso relacionado também com aspectos de saúde, principalmente nesse tipo de indicador. No mais, algumas outras boas práticas que a gente também sabe que existe aqui é principalmente a parte de comparações. Então, a gente tem a opção de colocar os dados por si só. Normalmente os indicadores eles têm um sentido claro já. Os indicadores bem pensados, eles têm um objetivo. Mas uma das vantagens que a gente encontra de fato nos nossos painéis é realmente poder trazer indicadores que se complementam. E eu comparar os indicadores ao longo do tempo, mas também complementar os indicadores uns com os outros para eu poder visualizar algo mais completo e ter um pouco de contexto na hora de eu tomar minha decisão. Uma outra coisa importante, tá, e que a gente tem também, assim, às vezes, essa tendência, é evitar gráficos 3D, né? Os gráficos 3D, eles não agregam tanto assim na visualização e fica até mais difícil de interpretar, porque ele dá essa ideia de sombra, essa ideia de profundidade, e normalmente não fica muito bom para quem está visualizando, principalmente para olhar rápido e sacar o que a gente está querendo. E também, assim, esses gráficos de pizza ou de donut, eles têm suas aplicações, mas eles são um pouco difíceis para a gente, né? A gente não tem muita facilidade, assim, a olho humano, de comparar uma área e ter uma noção boa de quanto que é maior esse ângulo ou de quanto que é essa proporção. Enquanto se eu colocar, por exemplo, uma barra em cima da outra, aqui a escala, na verdade, ficou até meio ruim, não dá para ver a divisão. Mas se eu tiver duas áreas retangulares, mas por mesmas laterais, assim, eu consigo mais ter uma noção, né? Se essa aqui é mais ou menos o dobro, se aqui é mais ou menos o triplo, e aí eu posso tomar alguma decisão, ou pelo menos entender do que meu painel está falando, né? Dado isso, e tendo também aquela ideia dos nossos visualizações de dados, a gente vai ter realmente os três níveis de dashboards, como eu tinha falado antes. O estratégico, que vai ter os indicadores estratégicos, ou KPIs. Vamos ter os dashboards táticos ou analíticos, que vão ter esses KPIs táticos, normalmente mais já pensando na parte de barras. E também o dashboard operacional, que é realmente atividades do dia a dia, que a gente possa ver. E cada um desses dashboards, como a gente tinha falado, tem um público-alvo específico, tem um objetivo específico, e a gente precisa, de fato, ter essa ideia de construir. Então, estratégicos para os temas, indicadores para os temas do setor, pensando já construção civil, por exemplo. Táticos são indicadores relacionados a esse estratégico, que eu tenho um detalhamento de maior interesse já para a nossa empresa. E o operacional, cara, atividades do dia a dia, vamos todo dia atualizar. Nosso setor vai ter aqui uma pessoa que vai ficar responsável por fazer isso, para que a gente consiga acompanhar e para que a gente consiga atualizar isso em tempo real. Para elaborar um dashboard, aí agora já pegando assim um pouco mais prático, a gente tem alguns passos que a gente considera, né? Então, primeiro, eu preciso entender o contexto, né? Saber sobre o que eu estou falando, quais são os dados que eu vou usar, que mercado é esse, quais são os indicadores principais. Em seguida, eu vou escolher uma visualização correta. Então, vai ter uma opção gigantesca de gráficos, de números, de coisas que eu posso pôr. E eu preciso pensar algo que seja realmente utilizável, para não me perder justamente nessa armadilha de querer colocar todos os gráficos que podem, usar um de cada gráfico. E às vezes, cara, ao invés de eu botar três gráficos diferentes, coloca três gráficos de barra, os três vão ser bem claros, você vai conseguir comparar um com o outro, e isso pode ser uma opção melhor. Vou também eliminar a desorganização, então muitas informações juntas, muitos dados, muitos gráficos, tem essa tendência de eu não conseguir separar bem o que é cada coisa, de eu não conseguir ter essa visibilidade boa, e aí principalmente meu usuário, meu gestor que vai estar tendo esse olhar mais pontual, vamos dizer assim, vai pegar um dashboard que ele não está mexendo sempre e não vai conseguir entender. Vou direcionar a atenção e aí usar realmente algumas ferramentas de visualização no sentido de dar destaque, de dar um contorno, de colocar uma escala diferente de cor, colocar um mapa de calor. E aí com isso eu consigo já prender a atenção no que é mais importante, já vou direcionar para que as pessoas certas olhem o que eu preciso que elas olhem e depois em um outro dashboard eu coloco para que as pessoas de um outro nível de hierarquia olhem o que eu preciso que elas olhem.
e assim por diante. Eu vou trabalhando junto com o meu usuário para que ele consiga ter uma visualização adequada. Tem também a questão de pensar como um designer, então, de fato, a gente tem que gastar muito mais tempo pensando em como vai ser o nosso dashboard do que, de fato, fazendo ele. Então, eu vou estruturar como que eu vou desenhar esse dashboard, vou estruturar as cores, a paleta, vou estruturar os gráficos, eu vou pensar uma forma que isso fique muito agradável para quem está visualizando. E, por fim, eu preciso contar uma história. Eu preciso que o meu dashboard ele tenha um começo, tenha um meio, tenha um fim, e que a pessoa consiga navegar entre diferentes abas, se ela tiver diferentes abas, mas que pelo menos, se não for várias abas, que ela consiga saber o que é mais importante, ela consiga entender se eu tenho indicadores temporais, quais vêm primeiro, quais vêm depois, se eu tenho indicadores mais importantes, se eles estejam maiores, que eles estejam mais visíveis, se eu tenho indicadores correlacionados, às vezes eu vou poder circular eles para colocar que eles estão juntos, colocar uma cor diferente, e com isso eu vou trazendo o meu usuário, principalmente para tirar aquele estigma de que ter dados é necessariamente ter tabelas, ter dados é necessariamente ter números, e que aí as pessoas se assustam. Porque ninguém gosta de pegar um Excel ali de 20 mil linhas e, cara, ficar tentando encontrar algum sentido naquilo. A gente quer um dashboard justamente para que as pessoas gastem o seu tempo tomando decisões, mas também não tomando decisões só porque elas acham, e sim porque elas viram um dado, elas fizeram uma análise em cima disso, que é uma coisa rápida, e ela vai poder realmente se preocupar na solução, e não em encontrar o problema, que o problema já vai estar bem explícito. Quando a gente fala de entender o contexto, aí a gente tem que responder basicamente 3 perguntas. Para quem que esse dashboard vai ser elaborado, qual que é o meu público-alvo, se é o gestor, quem que vai ser, quais são as nossas informações, né, que ele precisa saber, quais são as ações que ele vai precisar tomar a partir disso, no sentido de essas informações, elas são suficientes, elas são importantes e necessárias para a tomada de decisão? Se tem alguma informação no seu dashboard que você acha que ela não serve para nada, então ela não devia estar no seu dashboard. Ela está ocupando espaço que você podia usar melhor, ou que você podia simplesmente deixar em branco para não ficar assustando as pessoas. E também como eu vou apresentar esses dados. Então, de acordo com o meu tipo de cliente, de acordo com o meu tipo de gestor, podem ter pessoas que preferem um pouco mais numérico, por exemplo, pessoal às vezes formado na engenharia, podem ter pessoas que vão querer coisas mais visuais, podem ter pessoas que vão querer um mix, e podem ter dados que vão exigir, às vezes, uma tabela, porque são dados muito densos, às vezes vão exigir um gráfico, às vezes vão permitir um gráfico também, porque tem alguns gráficos que não dá para usar com todos os dados. Quando eu falo em escolher a visualização correta, eu realmente preciso pensar naqueles tipos de gráfico que eu apresentei antes, né? Então, de acordo com o que eu quero visualizar, eu vou poder escolher uma série de opções dentro do Power BI, dentro do própria ferramenta do Google, o Data Studio ou do Tableau, e qualquer uma dessas ferramentas vai te dar essas opções, e aí, de acordo com o que você estiver querendo passar, de acordo com o tipo de relacionamento que você tem nos seus dados, você vai poder escolher como que você vai fazer essa visualização, como que você vai mostrar esses dados para o seu cliente. E por fim, a gente também, por fim não, tem mais alguns ainda, mas a gente tem 6 passos. Mas a gente também tem a questão de eliminar a desorganização. Para eliminar a desorganização, normalmente a gente usa realmente alguns princípios de percepção visual de Gestalt, né, que é um conceito inclusive da psicologia. Então a primeira coisa é um conceito que as coisas têm que ter um início e um fim, e a gente forma elas em ciclos. Então a gente pode trazer a ideia de proximidades, então objetos que são mais próximos, normalmente eles parecem um grupo, e aí com isso eu sei que são dados que estão relacionados, informações que estão relacionadas. De semelhança, então por exemplo, as coisas que estão em vermelho elas estão atrasadas, as coisas que estão em verde, a mesma cor, o mesmo formato, o mesmo tipo de legenda. Eu posso delimitar também, usando por exemplo um fundo de uma cor para poder mostrar 4 gráficos que estão mais juntos, ou então botar cores diferentes no fundo justamente para dar essa ideia de divisão. Posso fechar, basicamente circular, ou botar algum tipo de contorno. Posso mostrar a continuidade, então eu tentar encontrar uma continuidade na forma como os objetos se dispõem. Por exemplo, igual eu falei, se forem dados que são temporais e que eu preciso do primeiro para entender o segundo e do segundo para entender o terceiro, eu colocar isso da esquerda para a direita, que é a forma que a gente faz uma leitura, de cima para baixo. E aí com isso o meu usuário vai naturalmente pegar da esquerda, vai começar a acompanhar e ele vai ter uma história, ele vai ter uma linha de raciocínio que ele vai conseguir entender sem você precisar explicar, colocar um monte de texto falando leia da esquerda para a direita, uma coisa nesse sentido que ninguém gosta. Também eu posso conectar, né? Então, normalmente, a gente conectando as coisas fisicamente, né? Passando traços, passando algum tipo de contorno junto, eu também dou essa ideia de que as coisas são relacionadas e aí a pessoa já tende a fazer e seguir essa linha como se fosse realmente uns pontos cruzados. Quando a gente fala de direcionar a atenção, a gente tem também a questão de colocar textos para complementar essas informações, principalmente pensando em tamanho da cor, negrito, sublinhado.
sem também exagerar demais e colocar aqueles textos muito chamativos, que você olha, chega a doer o olho mesmo. E também a questão dos gráficos, que é um sistema visual, que é algo mais rápido, que as pessoas normalmente já realmente gostam e chamam a atenção. Então, gráficos com cores que se complementam, com cores que têm um sentido, uma ideia de atrasado, uma ideia de no tempo, e eu consigo com isso já direcionar o que eu quero que você olhe quando você abrir o meu dashboard. E também a gente fazer essa disposição, né, dos gráficos de forma, igual eu tinha falado, da esquerda para a direita, de cima para baixo, para que as pessoas consigam fazer uma leitura um pouco mais natural. Por fim, quando a gente fala sobre pensar já como um designer, a gente tem 3 pontos principais que você não precisa ser um designer para saber. E assim, eu sou engenheiro, então assim, longe de ser o meu forte pensar em coisas assim, eu realmente não tenho afinidade, precisa de ter muito engenheiro que seja bom com isso. Mas é você primeiro pensar em affordances, que são as características que indicam como que deve ser utilizado. Então eu vou destacar o que é importante, eu vou eliminar tudo que é desnecessário, e eu vou criar uma hierarquia de cores, uma hierarquia de tamanhos, uma hierarquia que eu consiga, sem ter uma explicação verbal ou textual, perceber por intuição ou por lógica. Tem também a questão de acessibilidade, então a gente ter nomes intuitivos nos eixos, sem complexidade, a gente ter títulos claros, a gente conseguir que a pessoa entenda as informações sozinha. E por fim, a estética. Paleta de cores, então tem, cara, vários sites que te ajudam a criar paletas de cores, usar cores complementares, usar cores terciárias e fazer essa combinação, alinhar as coisas, alinhar por cima, alinhar pela esquerda, alinhar por baixo, usar os tamanhos e também, cara, principalmente pensar nesses espaços em branco. Porque se a gente pega um slide desse e coloca essas 3 barrinhas aqui encostadas uma na outra ou muito próximas, a gente começa a ter uma ideia de poluição visual, começa as coisas parecerem que tem mais informações do que realmente tem. E às vezes é a mesma coisa que a gente está fazendo, só que eu só estou diminuindo o espaço em branco e eu dou essa visão de que tá tudo muito enfiado, tá muito apertado, e que a pessoa vai olhar e vai assustar ela, vai ter uma sensação de que é coisa demais para eu entender e eu não vou conseguir entender, e aí a pessoa já fecha e já desiste logo de cara. E aí, no último ponto, a gente pensa aqui realmente no contar uma história. Então, a gente tem que ter uma contextualização do problema normalmente, e aí a gente pode ter alguns gráficos já de análises exploratórias em relação ao contexto. Tem que ter o meio, que é dado esse contexto que a gente está explorando, dado quais são os nossos objetivos, a gente consiga ter os indicadores que têm exemplos, têm motivos, têm possíveis consequências, tá? Que a partir dessa contextualização é o que a gente basicamente vai estar querendo trabalhar. E a gente tem que ter um fim também, retomar, porque a gente vai retomar justamente o que a gente aprontou lá no começo como início, vai pegar o nosso dashboard na questão do que foi feito para ele e conseguir direcionar o usuário para a solução. Porque assim, se a gente pensa em indicadores, os indicadores só para você olhar, ver, achar bonito, achar feio, achar que tá bom, achar que tá ruim, não serve. A gente precisa que esses indicadores sirvam para alguma coisa. Normalmente, são indicadores para você acompanhar ou para você atingir metas ou para tentar melhorar seus resultados, mas principalmente para direcionar você para a tomada de decisão. Então, se eu estou com projetos atrasados e eu tenho um indicador que mostra que meus 2 melhores gerentes estão com 95% dos projetos, os outros 15 estão com 5%, cara, eu preciso distribuir melhor meus projetos. E a partir desses diversos dados que eu vou cruzando, principalmente na minha etapa de meio, no fim eu consigo também ter uma ideia de, pelas análises que foram feitas, eu consigo tomar uma decisão baseada em dados, e não uma decisão intuitiva, uma decisão do tipo, eu acho que fulano está trabalhando muito, ou eu acho que está mais caro e eu não sei, não tenho um histórico de preços, não tenho um histórico de projetos, não tenho um histórico de horas trabalhadas, por exemplo. Dado isso, pessoal, a gente entra agora de fato, vamos dizer assim, na ferramenta, tá, do Power BI. Então, se eu estiver falando meio rápido, pode me avisar aí também se tiver alguma dúvida nessa primeira parte, porque agora eu vou falar um pouquinho sobre o que é o Power BI, quais são as principais artefatos que a gente tem nessa ferramenta, para a gente poder realmente começar a utilizar o software em si. E se alguém não tiver baixado, aproveita e também deixa baixando o Power BI enquanto vai ouvindo, para a gente ganhar tempo depois, tá? Tanto o Power BI quanto a planilha que a Luna mandou no grupo mais cedo. Tá, o Power BI, cara, originalmente ele eram essas 3 ferramentas, assim, complementares que a gente tinha dentro do Excel, o Power Query, Power Pivot e Power View. Então o Power Query era um recurso de análise de dados que a gente conseguia combinar e refinar, criando algumas rotinas automáticas. Power Pivot era de transformar grandes quantidades de dados em informações significativas, então ele era realmente para poder fazer essa análise. E o Power View era para criar gráficos, criar dashboards dentro do próprio Excel. Dado isso, a Microsoft percebeu que se juntasse os 3, e que eles eram 3 ferramentas muito utilizadas
e que a engenharia de dados como um todo era um mercado que estava crescendo, não só como engenheiro em si, mas também nessa pegada nossa mais de visualização de dados. Eles juntaram essas três ferramentas e em 2015 lançaram o Power BI, que logo de cara também se tornou um software bem promissor. Ele foi adotado, ele foi pioneiro, e ele todo mês assim, é uma ferramenta que a Microsoft tem muito cuidado de estar realmente mantendo atualizada. Então, mensalmente, ou bimensalmente, se eu não me engano, eles fazem essa atualização e, cara, sempre tem coisa nova. Assim. Então, você começa a usar o Power BI agora, até o final do ano, com certeza vai ter uma ferramenta nova que você não sabia usar, vai ter um gráfico novo, ele vai ter uma integração nova para você poder puxar isso de outros softwares da Microsoft ou de outros softwares, inclusive, externos. A ferramenta é uma ferramenta que ela é gratuita, tá? Ela tem uma versão paga também, que ela se popularizou justamente para essa criação de dashboards de uma forma prática. Então, uma vez que a pessoa tenha já uma noção sobre, principalmente Excel, ela consegue já ter essa painel assim, Microsoft, ela consegue ter uma, uma adaptação rápida para conseguir basicamente arrastar e selecionar os dados que você quer usar. E também ela tem uma coisa bem dinâmica, ele funciona como se fosse uma tabela que você consegue editar, consegue atualizar, consegue vincular. No Power BI em si, aquelas três ferramentas que a gente tinha visto, elas se transformaram basicamente em três grandes componentes. Tá? Algumas pessoas dividem em seis, mas é porque são aplicações também um pouco mais específicas. Então eu tenho o editor de consultas, que é o Power Query, que eu faço o tratamento de dados, eu posso usar um SQL, posso usar algumas coisas de programação e de outros softwares para trazer e poder pegar dados externos e trazer para o meu Power BI. Eu tenho um editor de relacionamentos, então eu vou fazer a inserção do relacionamento entre as bases de dados. Então, como que uma tabela se vincula com a outra, quais são as minhas chaves, quais são todos os meus elementos na minha estruturação do dado, para que eu consiga fazer essa vinculação e esse correlacionamento. E eu também tenho, de fato, o editor de relatórios, que é onde a gente estrutura os dashboards, que é a parte legal, que você coloca gráfico, organiza, pinta, coloca título, coloca filtro, e consegue ver realmente assim todo aquele seu back-office estruturado, desenhado, tomando forma em alguma coisa que às vezes a pessoa vai ver, vai entender e vai ficar realmente muito impressionado e vai fazer toda a diferença. Quando a gente fala um pouco de Data Warehouse, a gente tem só alguns tipos de tabela, tá? Isso não precisa se prender muito, porque não vai fazer diferença para os nossos exemplos aqui hoje. Mas a gente tem a tabela fato, que é basicamente onde tem todos os nossos registros, as nossas várias dimensões, tá? Caso exista mais de uma. Tem a tabela dimensão, ou seja, um recorte. Então a tabela fato ali, por exemplo, eu tinha 3 colunas, agora eu tenho só 2. Eu fiz um recorte dessa minha tabela fato, que é a tabela principal. E eu tenho a tabela depara, que eu vou pegar realmente uma coluna e vou fazer uma relação dela para outra. Então nessa tabela eu tenho o código do país, eu fiz um depara do que o código 0074 significa China, código 0065 Argentina. Então eu vou fazer um D código para país texto, país label. E aí com isso eu consigo fazer essa relação e usar como chaves, principalmente, que são, vamos dizer assim, as ligações que eu tenho entre as tabelas, os códigos, porque são normalmente chaves mais seguras, mais estruturadas. E aí, a partir disso, aqui é um exemplo de estruturação. Então, com a minha tabela fato, eu posso dividir ela em várias tabelas de dimensões e fazer deparas para usar outras tabelas, outros relacionamentos, ou mesmo só para exibir em tela de uma forma mais agradável para quem está lendo. Quando eu vou gerar, então, de fato, já um dashboard, tendo esses conceitos, eu tenho 4 etapas principais. Primeiro eu preciso fazer a importação de dados, que é basicamente comprar as coisas. Depois eu preciso fazer o Power Query, que é fazer esse tratamento, fazer essa transformação dos meus dados. Depois eu vou mexer com meu DAX e relacionamentos, tá? DAX é a forma de, quase que uma programação, a lógica que a gente usa para fazer os relacionamentos dentro do Power BI. Tá? É bem parecido com o do próprio Excel, as fórmulas que a gente insere, vamos dizer assim. E aí, por fim, eu vou montar meu prato, vou deixar ele bonito, vou deixar ele bem visível, agradável, que é, de fato, pegar tudo isso que eu preparei e colocar de uma forma bem estruturada, que é o nosso dashboard, tá bom? Quando eu falo de estruturar as tabelas, então eu tenho as colunas, tá? A gente funciona normalmente só com colunas, diferente de ser uma matriz, linha por coluna. Então cada coluna tem nossos registros, então eu tenho aqui a minha linha 0, que é o cabeçalho, e no restante da linha tem esses registros ou observações, que são de fato o que eu tenho salvo. Então para cada uma das minhas colunas, eu tenho essa linha que é um registro, eu tenho a segunda linha que é outro registro, eu tenho a terceira linha que é um novo registro. E aí esses meus registros eles podem ser tanto medidas, tá? Que são basicamente dados numéricos que a gente usa como valores para fazer análise, para montar os gráficos, ou as dimensões que são dados qualitativos que eu vou usar para filtrar, para agrupar, e que quando eu junto as duas eu consigo responder as minhas questões de negócio, eu consigo responder as minhas dúvidas, consigo dar os meus encaminhamentos, que é o objetivo final.
Então, só para dar um exemplo aqui, a gente tem as nossas medidas, que, por exemplo, são os números de idade, os valores que a gente tem, e a gente tem as dimensões que, de fato, são que mais qualitativas. Então, direita, esquerda, centro, centro-esquerda de novo, centro, isso são dimensões, tá? Valores qualitativos que eu posso filtrar as minhas idades, por exemplo, no outro momento. E aí eu tenho também aqui o meu modelo de dados. E aí o modelo de dados é onde a gente vai estar fazendo esse relacionamento para que eu possa pegar diferentes tabelas, seja do Excel, seja de uma planilha online, seja de um outro software, e fazer essa vinculação entre elas, tá? Então nesse exemplo aqui, por exemplo, seriam 4 tabelas diferentes. E aí eu tenho primeiro a chave, então como eu tinha falado antes, a chave é um valor único ou múltiplo que vai estar me falando uma relação. Então eu tenho, por exemplo, aqui index nessa tabela e index nessa tabela, tá até destacado aqui. Isso é a minha chave. Ou seja, se eu usar esse código nessa tabela, eu vou ter registros associados ao index. Então eu consigo relacionar qualquer uma dessas colunas aqui, dessa minha tabela resposta formulário, com essas colunas aqui, usando o meu index como chave. Eu tenho a cardinalidade, tá? Então isso define como que é a nossa relação entre chaves. Então eu posso ter, por exemplo, chave de 1 para 1, por exemplo, nomes de pessoas ou CPFs em 2 tabelas diferentes. Eu também posso ter chaves de 1 para muitos ou de muitos para muitos. Isso vai mudar a forma como que o painel vai se comportar em relação aos filtros, em relação às análises de dados, e aí eu vou conseguir fazer esses relacionamentos. Então aqui no caso eu tenho 1 para muitos, ou seja, eu tenho só um index de cada um aqui, por exemplo, tenho index 1, 2, 3, 4, 5, e aqui eu vou ter várias vezes o número 1, várias vezes o número 2, várias vezes o número 3, 4, 5 e assim por diante. Então esse é um relacionamento 1 para muitos. E por fim eu tenho aqui a seta que ela define o sentido do filtro. O filtro ele pode ser unilateral, ou seja, eu só consigo filtrar a tabela formulário a partir das respostas do formulário, ou pode ser bilateral, se for, por exemplo, de 1 para 1 ou de muitos para muitos, eu consigo filtrar ambas as tabelas usando uma ou a outra para se filtrarem. Então eu posso ou filtrar A usando B ou filtrar B usando A. Esse vai ser um filtro que seja bilateral. E aí aqui em diante, como eu tinha falado, esse aqui é um material um pouco mais extenso, a gente entraria realmente agora num passo a passo de várias funcionalidades do Excel que tem aqui, algumas das quais a gente nem vai usar no nosso exercício, tá? Então eu vou passar, tá? Vou deixar isso aqui para a gente já fazer agora de fato no programa. E aí depois, se vocês quiserem, me mandem um e-mail, me mandem uma mensagem, pede, às vezes a aluna, eu passo para ela, ela repassa para vocês. E aí vocês conseguem ver e ter esse aprofundamento. Então no final a gente conversa um pouquinho sobre todas essas etapas, atividades que a gente pode fazer. E aí a gente tem um resuminho assim, de tudo que a gente pode usar básico, tá? Bem básico mesmo, no Power BI. Beleza, galera? Então eu vou pular essa última parte, vamos passar para o modelo. Que se alguém tiver alguma dúvida agora também, pode aproveitar para a gente já fazer essa transição agora realmente para o nosso Power BI. Até agora tudo bem? Alguma dúvida? Dor no coração? Não, tá tranquilo. Beleza. Então eu vou só pegar aqui agora a minha segunda tela, que aí eu consigo ir trabalhando de forma mais rápida. Alguém não baixou o Power BI ainda? Ou não baixou a planilha? A gente pode já passar direto? Como que tá aí? Ah, o Se meu tá ninguém... de baixar o programa. O meu tá terminando de baixar também. Como que baixa, Beleza. gente? Eu não consegui. Vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte, eu Eu vou mandar o link vou, aqui no... eu vou mandar o link aqui no site, no chat agora. Vamos lá. Vou compartilhar minha tela de novo então. Tomar uma água aqui antes. Ó, esse aqui é o seu link que o Romulo te mandou. Você vê aqui, ó, opções de download de idiomas. Ele abriu aqui uma nova aba, você consegue aqui em português do Brasil. Aí ele já tem um instalador automático, consegue baixar e aí já passar de fato para usar aqui o Power BI, tá bom? Essa é a versão mesmo, você deve ter uma conta da Microsoft, às vezes a própria conta da UNB, como é institucional, se eu não me engano ela dá até algumas funcionalidades a mais, tá? A minha conta, como é da empresa também, ela tem as outras funcionalidades. Mas beleza, então o Romeu mandou o site aí, quem precisar consegue já baixar. Deixa eu fechar. Então esse aqui é o Excel que eu mandei para vocês mais cedo, tá pessoal? Eu vou só passar rapidinho aqui por ele, antes da gente abrir o Power BI. Isso aqui é como se fosse um acompanhamento de projetos, tá? Na época que eu estava na Concreta, a gente até tinha um que era bem parecido. Eu fiz esse aqui meio que de cabeça, então os dados são totalmente fictícios, tá? Não precisa olhar os valores e tal, são valores bem chutados, assim, não é valor de projeto da Concreta nem nada do tipo não, tá? Mas é mais para ter alguma coisa que tem um pouco mais de contexto, porque a maioria das pessoas que ainda não está passando no processo seletivo
E se a da UNB não tá, deveria, tá? Super indico. Mas, então é uma base de dados, qual a gente tem aqui o número do contrato, tá? O nome do projeto. Então a gente vai perceber que tem alguns contratos que eles se repetem aqui algumas vezes, porque no mesmo contrato eu tenho vários projetos. Então, por exemplo, esse projeto aqui, ó, completo do Gustavo, no contrato 29 eu tenho uma consultoria, eu tenho um projeto arquitetônico, eu tenho um projeto estrutural, eu tenho um projeto de fundações, tenho vários projetos de civil, vários de arquitetura, vários de ambiental, tá? Então a gente tem vários números de contrato que se repetem justamente porque tem projetos. Então a minha unidade na linha, na verdade, não é o número do contrato, e sim o projeto em si, a combinação dessas informações. Eu tenho a minha área, que aí são as áreas que a gente tem na Concreta atualmente, arquitetura, civil e ambiental. Então todos os projetos estão classificados dentro dessa área. Eu tenho o meu tipo de projeto, que é basicamente o texto falando qual que é o projeto, se é um laudo, se é um estrutural, se é um arquitetônico, interiores também. Tem um valor, tem a data da venda, tá? Então eu fui basicamente arrastando para baixo, então vocês vão ver que a data, cara, tá tudo em janeiro, tudo em fevereiro. Tem um status para poder estar fazendo esse acompanhamento, saber se está em andamento, se já está finalizado, como que está. Um responsável técnico, que é basicamente um engenheiro ou um arquiteto que é responsável pelo projeto, que faz a parte legal dele, a parte legal junto ao CREA, junto ao CAL, para que o projeto tenha toda essa legalização. Tenho também aqui o meu gerente de venda, basicamente para saber quem que deu o preço, se estiver errado, ou quem conseguiu vender mais no final do ano, a gente poder fazer até uma gamificação se for o caso. E o gerente de projetos para saber quanto que a galera está alocada. Basicamente para ver, cara, quantos projetos a Luísa K está usando, quantos a Gabriela T, quantos o Matheus R, e assim por diante eu poder ter uma noção de alocação da minha equipe a nível de gerentes de projeto, tá? Também comecei aqui uma outra aba, que aí é o gerente de projeto, que é basicamente um somatório, tá? Para eu ver qual que é o valor que cada um dos meus gerentes está lidando hoje em dia, quais são os custos que eles tiveram nesses projetos, qual que é a sua margem, qual que é a porcentagem de atraso, tá? Valores também totalmente chutados, beleza? Então é mais para a gente ter uma segunda tabela, poder dar uma explorada na questão de relacionamentos. O que é importante sobre essa base? O que eu fiz nessa base, ela já está, vamos dizer assim, tratada, tá? Praticamente. Por quê? A gente percebe que cada coluna só tem eu só tenho colunas, né? Eu não tenho linhas e colunas, então aqui é contrato, aqui é o nome do projeto, eu cruzo as duas, não. Cada coluna tem um tipo de informação específico já. Além disso, eu não tenho colunas em branco, tá? Se eu tivesse, não seria um problema, mas ela estaria como null ou zero, tá? Na hora que eu importasse lá no Power BI. E eu também não tenho células que estejam com mais de uma informação. Então, às vezes a gente pega uma base de dados, somente quando a gente importa ela, por exemplo, no arquivo CSV, que ela vem 1, consultoria Zeca, vírgula, arquitetura, tá? E aí ele vem com uma célula só todas as informações que compõem o meu registro, e aí eu posso fazer esse tratamento, tanto no Excel, mas também no próprio Power BI, tá? Como a ideia hoje é focar mais na parte de visualização, de montar painel, eu já peguei uma base, vamos dizer assim, mamão com açúcar, já está pronta, basicamente a gente vai importar isso aqui e fazer o nosso painel já direto, para não ter problema, tá bom? São indicadores que eu diria que mais para um nível tático operacional, ou tático gerencial, tá? Na época da Concreta, isso aqui era algo que eu, enquanto presidente, olhava muito, esse tipo de análise, para ter uma noção mais geral da empresa. E aí, lógico, se a gente tivesse outras abas aqui, a gente poderia ter uma aba que, cara, tivesse um detalhamento de cada um dos meus projetos, ou que eu tivesse informações específicas sobre as pessoas, às vezes sobre a equipe do projeto, que às vezes tem, cara, 3 pessoas alocadas num projeto, 5, tem pessoas alocadas em mais de um projeto, tá? Então é mais para dar uma geral na nossa base, tá? O principal aqui, eu diria, que é a gente ter colunas bem separadas, tá? Os tipos de informação, isso aqui é bem importante. E aí também, já pensando numa base mais pronta, as células cada uma com informação única. Então eu não tenho aquela versão que tem muitas coisas juntas. Como eu falei, isso não seria um problema para a gente, porque a gente poderia fazer esse tratamento no Power BI, beleza? Vou abrir aqui então o Power BI, deixa eu fechar isso aqui para não travar, para a gente realmente não salvar, para a gente conseguir começar agora, tá? E aí, galera, o que eu sugiro é, abre o Power BI, vai me parando e a gente vai tentando fazer junto esse painel, essa importação, para não ficar uma parada aulão na UNB e sim realmente um workshop, um curso, tá? Eu não consigo ver vocês, não consigo ver a tela de vocês, mas se alguém der uma travada e precisar, às vezes a gente para aqui, projeta a tela e a gente consegue dar algum tipo de apoio, beleza? Deixa eu só trazer meu Power BI aqui, que ele abriu na outra aba, então tá aqui, ó. Esse aqui é o Power BI quando eu abri, beleza? Então,
Abri aqui meu Power BI, tá em branco, tá? Ele tá aqui em cima, eu não tô conseguindo ver porque tem um negócio do zoom aqui em cima, mas tem um sem título, provavelmente. Tem aqui uma página 1, página 2, página 3, ele é bem parecido com a ideia do Excel, né? Software Microsoft. Deixa eu abaixar um pouquinho que tem uma barra aqui que tá me atrapalhando, só pra... E aí aqui eu tenho o meu menu inicial, né? Então, basicamente, eu tenho aqui a divisão, mesmo modelo Microsoft, então eu vou ter aqui minhas opções na página inicial para importar dados, para poder usar as pastas do Excel, para poder usar o SQL Server, Dataverse, são as principais informações, para poder transformar, para poder ter uma ideia já de visuais. Eu tenho aqui a parte de inserção, então para eu inserir as páginas novas, inserir as hierarquias, inserir as minhas caixas de texto, botões, imagens, para tornar também um pouco melhor a visualização. Tem a parte de modelagem de dados, tá? Que eu vou poder mexer com as minhas tabelas e poder fazer essa modelagem, esse relacionamento, criar parâmetros, criar colunas, criar medidas, que são basicamente relacionamentos entre os meus dados. Tem a parte de exibição, então eu vou pegar aqui cor de tema, filtro, indicador, poder ter aqui umas coisas de linha de grade, poder bloquear algumas coisas para não conseguir arrastar. Consigo também, inclusive, formatar ele para celular. Então, se a pessoa acessar no celular, como que eu quero que os gráficos se posicionem, como eu quero que eles se quebrem, se eles vão vir todos enfileirados para caber na tela, se eu vou diminuir o tamanho deles, se eu vou redimensionar. Tem aqui a seção de ajuda também. Esse aqui é o menu superior, né? Na lateral, a gente tem aqui, ó, basicamente 3 grandes menus. O menu relatório, que é aqui onde a gente realmente constrói nosso dashboard. Então eu consigo botar aqui filtros, consigo colocar aqui os gráficos, que é basicamente clicar e arrastar. Consigo colocar aqui os campos, que no meu caso está em branco, porque eu não tenho nenhuma tabela ainda para usar como fonte de dados. Tenho aqui a parte das minhas tabelas, que é onde eu consigo fazer esse tratamento delas. Então, basicamente, quando eu tiver dados, eles vão aparecer aqui. Eu vou conseguir selecionar qual tabela que eu estou trabalhando, eu vou conseguir ver esses campos. E tem o meu editor de relacionamentos, que vai fazer justamente aquelas caixinhas se ligando de acordo com minhas chaves primárias, chaves secundárias, chaves 1 para 1, 1 para muitos, e muitos para muitos, e seja como for, eu consigo fazer esses relacionamentos. Mas que no nosso caso vai ser bem simples, porque o Power BI vai identificar provavelmente automático, tá? Vamos lá então. Então eu estou aqui, ó, página inicial, obter dados. De cara a gente vê que ele tem um monte de opção. Então eu consigo pegar um Excel, consigo pegar uma consulta em branco, consigo pegar um CSV, consigo pegar um SQL, consigo pegar planilhas online, tá? Seja do Microsoft Teams, seja do próprio Google Sheets. E aí conforme as pessoas vão atualizando, ele atualiza automático. Então eu tenho outras opções, eu consigo, e eles estão sempre atualizando para estar dando essa opção de você conseguir coisas bem atuais relacionadas aos seus painéis, tá? No nosso caso é uma pasta de trabalho do Excel. Então eu tenho aqui na área de trabalho aqui, ó, Power BI concreta, a nossa base de dados, tá? Então pode selecionar ali, pasta de trabalho no Excel, base de dados, abrir. Ele vai só carregar aqui pra gente e vai dar uma pré-visualização dos nossos dados. Aí podem fazendo isso junto, tá, pessoal? Pra gente já ir acompanhando. Beleza. Então aqui, ó, se eu clico aqui nessas minhas colunas, isso aqui são basicamente aquelas abas do meu Excel. Então essa aqui é aquela aba principal que a gente viu. Desculpa. Então eu consigo ter uma pré-visualização, se eu quiser eu consigo já até fazer uma transformação nesses dados, tá? Mas eu não vou. E eu tenho também aqui a outra coluna, a outra, não é aba o nome, né? Mas é como se fosse aba. A outra planilha do meu Excel, que tem aquelas outras informações mais complementares, né? Qual era o valor de cada um dos gerentes e tal, era uma planilha pequenininha. Eu posso importar todas, tá? Se eu tiver várias, elas vão aparecer todas aqui. Eu posso importar só uma. No caso aqui, eu vou colocar logo as duas, tá? Pra gente poder também dar uma agilizada. Selecionar aqui em carregar. Beleza. Ó, então como é que eu sei que ele carregou? Aqui na minha aba de campos à direita, ele apareceu para mim, ó, geral, que era o nome daquela primeira célula lá. Tem todas as minhas colunas, beleza? Se eu abrir aqui a outra, ó, gerentes proj, tem as outras colunas que eu tinha lá também. Porcentagem de atraso, número de gerente, margem, valor gerenciado. Tá bom? Todo mundo chega aqui rapidinho então pra gente, só pra gente poder passar aqui para os próximos passos.
Beleza? Então foi só aqui, ó, obter dados, Excel, selecionei meu Excel, selecionei as duas opções lá, importei, ele carregou e apareceu para mim. Vou seguindo, tá? Se alguém precisar de alguma coisa, grita aí que a gente para. Vou agora aqui pensar na parte de dados, tá? Como eu falei, uma vez que a gente já tem dados aqui, a gente consegue realmente trabalhar esses dados. A gente não vai precisar ficar trabalhando muito nos dados, porque nossos dados já estão razoavelmente limpos, mas só para a gente também poder entender um pouquinho, então eu tenho aqui como gerenciar as relações, eu tenho como fazer novas medidas, tá? Ou medidas rápidas. O que é isso? Então eu vou pegar, por exemplo, duas colunas e fazer uma fórmula que faça um cálculo entre elas, sei lá, seja aqui alguns cálculos já pré-marcados. Então eu quero, por exemplo, uma média, eu quero uma variação, eu quero um valor máximo. Eu consigo já ter alguns desses prontos para que eu só indique, por exemplo, se eu quero uma adição, eu quero uma adição dessa coluna com aquela outra coluna, eu arrasto eles aqui. Então, por exemplo, o valor base é o valor do contrato, a minha adição vai ser, se eu tivesse uma outra coluna que fosse os custos, eu queria ter uma ideia do volume total de dinheiro movimentado, beleza? Então é só para poder falar da medida. Posso construir colunas, então eu vi aqui, cara, que eu precisava de uma coluna que fosse custos, que eu não tenho aqui, né? Eu tenho só o valor, que é basicamente a receita. Eu posso vir aqui, colocar uma nova coluna, colocar uma coluna custos, preencher ela manualmente, ou posso criar uma coluna nova e fazer que ela seja um cálculo automático entre outras duas colunas, sejam da mesma tabela, sejam de tabelas diferentes. Posso também criar uma coluna, uma tabela nova do zero. Então eu tenho a tabela geral, tenho a tabela gerentes de proj. Se eu quiser criar uma tabela gerentes de vendas, eu posso criar essa tabela aqui no próprio Power BI e aí com isso eu já não preciso importar uma nova base. Geralmente, tá, eu não gosto muito de ficar usando para criar a tabela aqui não. Eu pego tudo, trabalho no Excel, que eu tenho mais facilidade, já uso Excel há vários anos, e aí eu já importo elas prontas e aqui no Astro eu faço algum tipo de tratamento, beleza? Mas assim, é bem pessoal, ele tem essas opções assim, só que assim, ele era do Excel, né, o que gerou o Power BI era um Excel e saiu para especificar, então assim, ele não vai ser melhor do que o Excel nessa parte, assim como o Excel nunca vai ser melhor do que o Power BI para fazer dashboard, fazer gráfico, tá? Então assim, é bom ter essa diferenciação e usar cada software no seu melhor, né? Para a gente poder ver aqui, vou clicar aqui, ó, por exemplo, ó, coluna valor, tá? Eu posso editar ela também e, por exemplo, ela está aqui só com números. Então eu vou vir aqui e vou colocar para que ela seja de fato moeda, né? Então a mesma coisa do Excel. Eu coloquei aqui, ó, já apareceu um cifrão para mim e aí ele já passou tudo isso aqui para a gente realmente como moeda, beleza? Então já faço isso aí também porque a gente fica tudo como se fosse realmente dinheiro que é o que a gente está usando. Pode falar. Na hora que você fez, eu não vi. Como é que você arrastou para ficar os dados aí na tela? É só arrastar mesmo? Ah, é só clicar aqui, ó. Se eu clicar geral, ele está na geral. Se eu clicar gerente de proj, ele já carrega. Aqui na direita deve estar oculto aqui, ó, campus. Aí você seleciona a tabela que você quer trabalhar. É só clicar em cima, o meu não tá, tipo, Isso. carregando. Não tá Talvez aparecendo. talvez ela seja... Dá um clique assim, ó. Se ela ficar selecionada e demorar um pouquinho para carregar, ó. Você espera um pouquinho, só para ver se ela vai. Mas ela é só clicando mesmo, não precisa nem arrastar não. Tá, vou tentar aqui. Obrigada. Se elas estiverem na sua direita aqui, é porque elas estão carregadas já no seu sistema. Se elas não estiverem aqui, aí qualquer coisa você tenta de novo importar os dados aqui, tá? Pode ser que ela não tenha sido importada por algum erro, por exemplo. Beleza? Tranquilo, eu vou vir aqui. Aparece aqui na direita, mas não tá carregando no quadro, não. Tá. Tenta, salva, fecha ele e abre de novo, para ver se não travou. E vê se ela tá aqui, ó, visível. Tá? Aí você salva, fecha, abre de novo, só para ver se ela vai aparecer para você. Senão a gente faz o seguinte, cria um novo do zero, abre um novo arquivo, importa de novo e testa. Tá? Pode ter sido algum erro na importação, ou tá só travando mesmo, tá? Mas assim, esse número de dados que a gente tem aqui não justifica travar não. Então, não deve ser isso. Beleza? Tá, vou tentar aqui, obrigada. Tá. Aí na Posso te segunda fazer uma tabela, pergunta, por favor? pode falar. Essa barra de tarefas que você tem na parte superior da sua tela, como que eu faço para abri-la? Essa Porque aqui daqui, eu tô usando aqui o Power BI do Office, mas não estou conseguindo encontrá-la. essa aqui superior, Todas essas em cima, as abas aí. cara, aqui deve ter configurações, normalmente ele já traz no Power BI Desktop, que você consegue exibir, ó. Vê se ela não está só oculta aqui, ó, por essa setinha na direita. Se não for essa opção, ela deve ter aqui no próprio arquivo, algum lugar aqui, ó, opções e configurações, opções.
E aí ele deve ter aqui alguma opção para essa barra de tabelas em cima, para você poder habilitar ou ocultar ela, tá? Cadê Tá, aqui, ó? obrigado. Vou ver se eu acho. Beleza? Aí aqui normalmente ele tem essas Obrigada. opções. Oi? Deu certo aqui, viu? Obrigada. Beleza. Aí aqui na parte de gerentes Proj, tá? A outra tabela, então estava aqui na geral, só mudando para gerentes Proj. Vou pegar também o valor gerenciado, também como é moeda, vou colocar aqui essa máscara de moeda, só para ele já identificar assim. Custos também, né? Custo também é dinheiro, eu vou colocar em dinheiro. A minha margem, ela era um valor percentual, então eu vou colocar aqui, ó, clico nela, boto percentual. Percentual de atraso também, vou já deixar ele como percentual. Beleza? E aí se eu quiser eu posso também diminuir o número de casas decimais. Eu vou botar aqui uma casa decimal em cada um. Só para não ficar muito micro. Beleza? Mas assim, isso aqui, cara, é bem pessoal, tá? É só para mostrar para vocês as ferramentas. Se quiser trabalhar sem as máscaras, tudo bem, não vai fazer nenhuma diferença no nível de cálculo. Se quiser usar números decimais quebrados, 0,03, 0,08, 0,7, também assim, no fundo é a mesma informação, né? Mas com isso a gente tem assim, só para ter uma visão um pouco mais geral do que a gente pode fazer, tá? Aqui também eu tenho as outras ferramentas, tá? Que a gente não vai entrar para poder transformar dados, para poder fazer a parte de pivotar, que é trocar linhas com colunas, inverter meus gráficos. E se eu tivesse, por exemplo, os gráficos todos com vírgula, com uma célula só, eu conseguiria fazer essa separação dos meus dados, tá? E aí, por último, a gente tem essa parte aqui que é a parte de relacionamentos. Como eu tinha falado, como o nosso modelo ele é simples, se vocês olharem, ele já identifica automático nossos relacionamentos. Então ele está aqui com a gente, um asterisco, e se eu coloco o mouse em cima dessa barra, dessa seta, ele me mostra qual que é a nossa chave. Então eu tenho na minha tabela geral gerente de projetos, e eu tenho na minha tabela gerente de projetos também um gerente. E ele é um relacionamento do tipo muitos para um. Por quê? Porque eu tenho gerente de projetos várias vezes nessa tabela. Então eu tenho lá o projeto do Eric, o gerente é a Tereza, projeto do Pedro, gerente é a Tereza, o projeto do Lucas, gerente é a Tereza. Então ela aparece várias vezes, por isso que é muitos. Enquanto aqui nas gerentes de projetos, eu tenho uma vez só, eu tenho Tereza e os totais delas, ou então os valores, ou todos os projetos dela. Então ele fica um relacionamento muitos para muitos, muitos para um. Se eu clico duas vezes aqui, eu posso editar, tá? E eu posso também visualizar como que ele está fazendo esse relacionamento. No nosso caso, como eu falei, cara, já está tudo pronto. A ideia é que normalmente se a sua base já estiver pronta, já estiver bem trabalhada, ele faça isso automático. Se não tiver, ele vai vir sem isso aqui e aí você consegue puxar e fazer um relacionamento assim, tá bom? Arrastando. Nesse caso a gente não vai ter outro relacionamento porque a gente só tem essas duas tabelas, tá? Então se eu tivesse agora uma tabela gerente de vendas, eu conseguiria puxar e fazer um relacionamento ou só arrastando eu consigo também fazer um novo relacionamento clicando na própria tabela. Posso editar, posso gerenciar relações, e aí nesse gerenciar relações eu consigo fazer uma nova relação. Eu poderia vir aqui, colocar novo e falar, nessa tabela eu tenho gerente de vendas, numa outra tabela que não existe, tá? É só um exemplo, eu também teria gerente de vendas, eu conseguiria fazer essa nova vinculação, tá? Como eu falei, nossa ideia aqui não é ficar muito nessa parte de análise e trabalhar dados, tá? Isso aqui é algo mais específico, então a gente ia precisar de mais tempo para ver, mas era mais para mostrar que com a nossa base ele já fez esse relacionamento, isso já permite que a gente trabalhe aqui de uma forma mais tranquila. Eric, qual é o significado do asterisco? O asterisco é o muitos, tá? É porque esse registro de gerente de projetos que a gente usa como chave, por exemplo, lá eu tenho o gerente Lucas. O Lucas aparece várias vezes nos meus registros, ou seja, eu tenho o Lucas na linha 1, tenho o Lucas de novo na linha 5, na linha 10. Então ele está falando que aqui eu tenho muitas vezes um gerente, nessa tabela eu tenho uma vez só cada registro de gerente. Tá? E aí é isso que é aquele relacionamento de muitos para um, que aí está nesse sentido aqui, que é o que eu uso para filtrar. Beleza? Tranquilo. Beleza, pessoal. Então a gente já tem aqui os nossos dados, tá? Então, assim, eles já estando razoavelmente estáveis, a gente já poderia, de fato, começar agora a fazer os nossos indicadores. É o nosso painel, montar aqui o que a gente quiser. Essa aba aqui, ó, na lateral de visualizações, ele traz para a gente já alguns gráficos por padrão, tá? Que são os gráficos principais que a gente mais usa. E como eu tinha falado, se olhar aqui já tem gráfico pra caramba. Então, assim, tem gráfico aqui que a gente talvez nunca use.
E não tem necessariamente que usar todos, tá? E se eu clicar aqui nesses 3 pontinhos, eu consigo obter mais visuais, que é basicamente eu trazer gráficos e extensões que eles vão atualizando durante os meses. Então, por exemplo, eu vou mostrar um dashboard para vocês depois, que ele tem um Gantt, né, um gráfico de Gantt. Eu não tenho aqui uma opção de Gantt, mas se eu quiser eu posso baixar essa opção e instalar no meu Power BI, como se fosse realmente um aditivo nele. E aí eu posso ter outros tipos de gráficos que não estão aqui, tá? Então, se você precisar de algum gráfico que você não está encontrando, você consegue abrir ali, e aí você procura aqui, cara, tem uma biblioteca gigantesca de outras coisas que você pode acrescentar no seu Power BI, e aí você pode filtrar e com isso encontrar, tá? Seja também gráfico, seja também algum tipo de relacionamento com outros softwares que você pode já usar. Tá? Então aqui eu tenho o Bullet Chart, que é quase um Gantt, e aí eu consigo baixar eles e instalar, tá? É meio que um tipo App Store mesmo. Não vou usar isso, tá? É só para mostrar que a gente tem. Vamos concentrar nesses gráficos aqui, porque eles já atendem, assim, muito do que a gente vai precisar. Aqui, galera, pode realmente assim, usar a criatividade, tá? Eu vou montando um painel, quem quiser pode seguir mais ou menos o que eu estou montando, tá? Com alguns indicadores, alguns gráficos que eu vou escolher. Mas assim, eu considero que isso aqui é uma parte mais pessoal, tá? Eu vou mostrar como que faz, e aí, cara, vai tentando puxar, vai tentando escolher qual que você vai usar. Para esse primeiro aqui, ó, eu selecionei, por exemplo, cartão. Cartão é um tipo de visual que, se você olhar, quando eu cliquei nele aqui, ó, ele aparece para mim quantos campos eu preciso. Eu só tenho um campo. Então eu vou ter uma única informação no cartão. É basicamente um texto grande, um texto destacado, que eu vou colocar o que quiser nele para poder trazer aqui para o meu painel. Vou começar botando, por exemplo, o valor. Então eu cliquei no cartão, eu vim aqui, ó, e selecionei valor, ele trouxe para cá. Se eu quiser eu posso arrastar também, ó. Pego aqui, ó, e arrasto e posiciono ele na posição. E ele já carregou aqui na minha tela, ó, 187.000,06. É o valor que eu tenho ali no meu total no meu somatório de contratos até agora. Além desse campo aqui, onde eu coloco o meu dado em si, tá? E eu posso escolher como que eu quero apresentar ele. Então, por padrão, né, ele já botou a soma. Então, ele somou todos os valores que eu tenho em contratos. Se eu quiser, por exemplo, a média, ele já deixa calculado para mim. Então, em média, cada um dos meus projetos tem R$ 2.750. Tá? Mas aqui eu quero mais uma ideia mesmo de faturamento. Então, eu vou deixar a soma. E eu sei que aquele total que eu tenho lá na minha base de dados está dando R$ 187 mil. Eu tenho essa primeira aba, tá? Que é basicamente para colocar os dados que eu quero que acompanham a minha visualização. E eu tenho esse pincelzinho aqui de pintor, que é para poder fazer edições gráficas, tá? Então, se eu quiser mudar, por exemplo, a cor do meu dado, se eu quiser mudar o tamanho dele, se eu quiser mudar o rótulo, eu posso fazer isso para ficar uma coisa um pouco mais visível mesmo, que foi algo que a gente conversou bastante, tá? Então, por exemplo, ó, ele está nessa cor preta, pô, não queria preto, eu vou colocar aqui, sei lá, amarelo, que é mais concreto. O amarelo não ficou muito bonito não, mas deixa eu ver se eu acho uma cor melhor. Pode ser um azul, então, também era concreto. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, numa cor, tá? E eu consigo editar de várias formas o que eu quiser. Então, aqui, por exemplo, eu tenho cabeçalho. E aí, se eu quiser, eu posso colocar um cabeçalho no meu visual, tá? Se eu quiser mexer também, botar uma dica, uma sombra, uma borda, uma tela de fundo. Então, tá vendo que ele está com fundo branco, mas eu quero que o meu cartão tenha um fundo cinza. Aí eu posso mudar para que só esse meu visual tenha um fundo cinza. E aí isso eu vou usando para fazer aquelas estratégias da gente poder agrupar, da gente poder usar uma similaridade dentro dos nossos painéis. Tá? Eu posso também pegar aqui, ó, quebra de linha, tá? Se eu quiser diminuir e tal, botar para o padrão, o rótulo também, o número de casas decimais. Basicamente aqui, pode editar todas as opções que ele tiver, você vai conseguir ver aqui. Uma coisa legal também é que eu puxei para mim esse campo valor. Só que acho que valor é meio aberto, né? Assim, eu não sei se isso é um valor de quê. Então, se eu clicar 2 vezes aqui no próprio campo, eu posso mudar o que está aparecendo lá para, por exemplo, faturamento. Aí eu dar um enter aqui, ele atualizou para mim, ó, faturamento. Então eu sei que meu faturamento, tá, era o valor que eu estava querendo de faturado, 187 mil, tá bom? Só um exemplo aqui de como a gente pode usar, por exemplo, um cartão para compor e trazer uma informação mais destacada. Um outro que eu posso usar também é o próprio cartão para eu ver quantos projetos eu estou tendo até agora. Então, se eu quiser, eu posso colocar aqui meu cartão. Eu cliquei nele de novo, ele apareceu. Vou só arrastar ele, vou dar uma alinhada para não ficar muito feio. E vou selecionar aqui, por exemplo, os contratos. Tá vendo que ele somou? Mas somar contrato aqui não é o caso, né? Porque eu não quero contrato 1 mais contrato 2 vai dar 3. Mas esse não é um valor que eu quero somar, eu quero a contagem. Então, eu vou clicar aqui em contagem e vai contar para mim quantos contratos eu tenho. Beleza, eu tenho 51 contratos por enquanto ali naquela minha base de dados. Se eu atualizar a base de dados, ele vai atualizando esse número sozinho.
Vou só voltar aqui também o meu gráfico da mesma cor, senão fica um cinza, fica um preto, fica muito esquisito, né? Então beleza. Agora, opa, eu mudei aqui eu mudei o... Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Ctrl Z funciona, tá? Acho que isso é muito bom. Eu adoro o Ctrl Z. Eu tinha mudado o texto, não o número em si. Beleza? Então isso aqui é basicamente, cara, um campo, uma informação, quero dar um destaque, beleza. Usei meu cartão. É legal para números absolutos, números importantes. A galera gosta de chamar de os big numbers, os números que o gestor vai olhar para saber se a empresa está quebrando ou se ela está enriquecendo. Tá? Então, beleza. Coloquei aqui. Vamos botar agora algum outro tipo de gráfico. Vamos fazer agora um gráfico para ver o faturamento, ou seja, o meu valor para cada um dos meus cursos da Concreta, ou os meus cursos da minha empresa. Então eu tenho engenharia civil, tenho arquitetura, tenho engenharia ambiental. Vou selecionar nesse caso, apesar de a gente não ter falado que não era muito bom, mas é porque vai dar uma visualização legal para a gente testar, o gráfico de rosca. Então eu cliquei nesse gráfico aqui, ó, chama gráfico de rosca. Podem usar outros, tá? Só um exemplo mesmo. E aí eu vou ver aqui que nele, nesse caso, eu tenho mais de um campo. Então eu posso ter uma legenda, posso ter detalhes, posso ter valores. E aí eu posso colocar mais de uma informação no mesmo gráfico, que justamente eu começo a poder compor meu gráfico com várias informações. Uma parada legal é que ele permite que eu pegue informações de diferentes tabelas, tá? Então se eu quiser, se elas tiverem um relacionamento, né, com o nosso caso, eu posso pegar, por exemplo, uma informação da tabela geral, cruzar com a informação da tabela de gerentes de PROS e formar assim um painel, um gráfico que seja mais interessante. Então eu vou colocar aqui o meu valor, tá? Coloquei de novo aqui, ó, soma do valor, tá? Porque eu quero ir. Meu valor está aqui como... Deixa eu clicar nele só para mostrar aqui. Valor. Mas eu também vou colocar aqui a minha área. Que a área é realmente aquele registro que eu tenho. Que eu vejo se é civil, se é arquitetura, se é ambiental. E aí o meu gráfico já fez essa divisão aqui para mim. Só que tá meio ruim, né? Porque ele está com valor absoluto. Eu não queria valor absoluto, porque o valor absoluto eu já tenho aqui em cima. Vou esticar ele aqui para a gente poder visualizar um pouco melhor. E aí, ao invés de eu querer esse valor como número absoluto, se eu clicar aqui, ó, ele tem assim, ó, mostrar valor como. Tá? Então, ó, eu estou aqui no meu dado, setinha aqui no canto, mostrar valor como porcentagem. Então, se eu clicar aqui agora, ó, ele está mostrando em percentual. Então, 39,51%, 11%, 49%. Então, ele me deu um percentual do quanto que é cada um desses em relação ao meu total. Então eu sei que dos meus 187 mil até agora, a civil foram 49% desse faturamento, tá bom? Se eu quiser ver quanto que isso aqui é em valor absoluto, eu clicando no meu gráfico, ó, ele já filtra os outros para poder ter essa relação. E aí são uma das coisas mais legais do Power BI. Eu consigo, a partir de um gráfico, filtrar toda a minha visualização e poder ver. Então, cliquei aqui civil, eu vi só da civil. Se eu cliquei de novo, desselecionei, estou vendo todos. Se eu quiser olhar agora ambiental, eu clico aqui no ambiental, ele filtrou. Então eu tenho 21.370 até agora, tenho 9 contratos de ambiental, ele deixa um pouco mais claro os outros para eu poder saber que eles estão desselecionados, né, desmarcados, e ele enfatizou o caso da ambiental. Ele veio com um nome aqui um pouco estranho, né, tipo porcentagem de GT, valor por área. Eu vou colocar aqui só, então, faturamento, e aqui eu vou colocar curso. Ele vai botar lá, faturamento por curso. Opa, só botar um. Eu cliquei fora aqui. Então, faturamento por curso. Então agora eu tenho aqui minha legenda. Se eu quiser eu também posso mudar essas cores. Vou colocar um bem clichê mesmo, assim, tipo ambiental de verde. Eu não sou muito criativo com essas coisas. Mas eu acho que feio não vai ficar. Ficou verdinho, ficou legal. Vou trocar aqui a civil para um roxo aqui, vai ficar maneiro. Não, ficou ruim. Beleza, pode ser um cinza. Não, você não, pode ser um verde. Um vinho aqui. Corte vermelho. Beleza. Tá, só para mudar aqui, então, mesma ideia. A gente tem aqui cores dos dados, tem a legenda, se eu quiser mudar o local da legenda, tem o título, eu tenho a cor de cada um desses textos, se eu quiser depois trabalhar nisso, tá? Eu não vou ficar preocupado em tornar esse dashboard bonito, porque senão a gente vai perder muito tempo e não vai ver outros tipos de gráfico, beleza? Até aqui tudo bem? Conseguiram fazer esses gráficos, tá? Ou pelo menos outros gráficos, tá dando para entender? Acho que assim, é razoavelmente intuitivo, né? Vai clicando, vai completando, e meio que na tentativa e erro a gente consegue ir identificando o que dá para fazer ou não dá.
Beleza, vou seguir então. Qualquer coisa alguém grita aí. Vou pegar agora então um gráfico para a gente fazer, vamos dizer assim, ó, um acompanhamento em relação a tempo. Aqui, galera, a nossa base ela tem vamos dizer assim, pouca opção, porque eu tenho poucos campos quantitativos, tá? Quando eu montei a base, acabou que eu pus só o valor aqui, a gente fica um pouco limitado mesmo de ter vários diferentes, tá? Então eu estou fazendo tudo em relação ao valor, né? Mas se eu tivesse outras opções, eu podia selecionar qualquer campo aqui. Vou selecionar então agora um gráfico de linhas. Por quê? Eu quero ter uma ideia do quanto eu estou faturando ou do quanto eu vendi para cada dia do mês, ou para cada mês, ou para cada trimestre, ou para cada semestre. Que aí vai ter uma outra ferramenta bem legal do Power BI, que é o Drill-In, que a gente vai conseguir mostrar. Então eu cliquei aqui, ó, gráfico de linhas. Vou arrastar ele aqui para baixo, deixa eu só dar uma reorganizada, que está ficando sem espaço já. Ó. Peguei esse gráfico aqui, ó, de linhas, trouxe ele para cá, beleza, tá mais ou menos alinhado. Vou esticar ele até a metade aqui, ó, ele tem umas linhas de suporte que vai me mostrando. Cadê a metade aqui? Não encontrou. Tá bom, tá mais ou menos na metade, vou deixar assim. Vou encostar ele aqui de cima. Beleza, então aqui eu tenho meu gráfico de linhas, a gente vê que ele tem aqui várias opções, tá? Eu posso ter ou só um valor, eu posso ter um valor e um valor secundário. No meu caso eu vou trabalhar só com o valor, né? Porque é o valor que a gente está usando. Esse aqui, vou arrastar ele, vou botar aqui, ó, valor. Então eu já tenho aqui um valor, tá? Beleza, ele já encontrou que tem um ponto. Só que no outro eixo, como eu estou querendo usar realmente uma visão temporal, eu vou pegar o que eu tenho aqui de data. Então eu vou ter aqui uma data de venda. Vou acrescentar aqui, ó, data de venda. Se vocês olharem, com o nosso campo, a nossa coluna de data, ela estava bem certinha. Ela tinha dia, mês, trimestre, ano. Eu tenho aqui como fazer esse drawing, esse mergulho no meu dado. Então, do jeito que está aqui, ó, eu estou com um valor só, de 187 mil, tá? Se eu coloco o mouse em cima, ele mostra, em 2021. Agora, isso aqui não serve nada para mim, porque assim, em 2021 eu ainda não completei, então todos os meus valores eles vão estar exatamente nesse ponto. E aí justamente que eu vou poder usar esse drawing, que eu vou mergulhar dentro das minhas datas para poder ver isso de uma forma um pouco mais detalhada. Então se eu clicar aqui, ó, habilitar o drawing não, drill down, né? Eu tô falando drawing. Então habilitei, ó, eu vou clicar aqui, ó, e para o próximo nível. Então ao invés desse eixo ele me trazer por ano, se eu clicar aqui agora, ele me trouxe por trimestre. Beleza, a nossa base de dados, eu só tenho dados em janeiro e fevereiro. Então, se eu estou olhando por trimestre, eu continuo aí vendo só um ponto, porque no meu primeiro trimestre estão todos os meus registros agrupados. Eu não tenho nenhum registro que foi depois de abril. Então, eu vou dar mais um mergulho, vou para o próximo nível na hierarquia. Clicando aqui, ó, aí já ficou por mês. E aí, assim, eu tenho já agora ó, registros que em janeiro eu vendi 103 mil, em fevereiro eu vendi, deixa eu ver aqui, 83 mil. Legal, então aqui já começa a dar para ver que assim, se eu tivesse uma base de dados muito extensa, eu conseguia com um só gráfico que o meu gestor visse uma coisa mais macro, pô, nos últimos 5 anos a gente está crescendo. Conseguiria que o meu gerente ali mais intermediário olhasse, por exemplo, cara, no meu último trimestre a gente está 3 trimestres caindo, mas eu conseguiria também que o meu vendedor lá olhasse, cara, mês passado eu vendi metade, vendi o dobro, eu não vendi nada. E aí eu vou justamente para poder ter essa visão um pouco mais detalhada, descer mais um nível, que é o último nível que a gente tem aqui no nosso caso, que é o nível de dias. Como os nossos dados, da forma como eles estavam lá, eles são 1 de janeiro, 2 de janeiro, 3 de janeiro, 4 de janeiro, hoje, para a gente ter até um gráfico um pouco mais legal, eu vou deixar ele a nível de dia, tá? Então eu vou desabilitar aqui, ó, e aí eu tenho o dia aqui, ó, 1 eu vendi 4.450, no dia 2, no dia 3, e eu consegui acompanhando para ver certinho qual que foi o dia, beleza? Então eu estou olhando aqui em janeiro, todos os meus registros de venda, eu consigo ter essa ideia aqui de um valor crescente ou decrescente, ver se tem algum tipo de tendência. Mais uma vez, se eu quisesse, eu poderia vir aqui e subir um nível, olhar por mês, ou então por ano, só que acaba que com a nossa base de dados não faz muito sentido, porque eu tenho poucos registros por enquanto. Então eu vou deixar nesse aqui para a gente ter uma coisa um pouquinho mais visual também. Mesma coisa, tá? Eu vou colocar aquele mesmo azul escuro que eu tinha colocado, só para não ficar muito diferente. Meus dados aqui. Cores dos dados. Azul escuro, pode ser. Beleza. Só para manter mais ou menos um padrão, beleza? Boa. Tá, já temos alguns gráficos. Agora, vamos dizer que assim,
eu tenho os gráficos, beleza, só que eu não vou construir mais de um painel, tá? Vou ficar só nesse provavelmente, posso até dar tantas informações que eu tenho, os dados que eu tenho. Eu queria ter uma noção agora assim mais, cara, tô vendo os gráficos, mas se eu precisar eu quero olhar uma coisa mais detalhada. Eu quero pegar a tabela mesmo, assim, o registro que eu tinha. E aí eu tenho a opção de colocar no meu próprio painel uma tabela, tá? Normalmente a gente não vou falar que a gente não usa muito, varia muito do nosso contexto, tá? Pode ter algum contexto que seja aplicável e que eu queira realmente, pô, ter esse detalhamento linha a linha, coluna a coluna, ou selecionar algumas colunas específicas para complementar o meu gráfico, às vezes até usar como um filtro, tá? Então o que eu vou fazer? Eu selecionei aqui essa opção ó, de tabela, beleza? E aí na tabela eu posso colocar vários valores, tá? Então qualquer informação que eu quiser aqui que tenha algum tipo de relacionamento, eu posso simplesmente clicando, arrastando para o lado e aí eu vou colocando. Então eu vou botar aqui, por exemplo, o meu contrato, tá? Mas aí o contrato eu quero a contagem distinta. Então eu vou botar aqui, ó. Eu tenho meus contratos. Deixa eu ver o que mais eu posso colocar. Acho que a área, né? A área também é uma boa. Área, vou arrastar aqui, ó, colocar minha área. Beleza? O contrato, na verdade, como eu quero ver todos os registros, é melhor botar o não resumir, tá? Porque ele mostra exatamente igual está lá na nossa base de dados. Então aqui eu tenho o contrato 1, área arquitetura, 2, civil. Esse aqui ainda não serve muito para mim, né? Porque eu não sei para que serve, para que é cada um desses. Eu deixo eu acrescentar também um status, para ter uma noção aqui se já começou, se não começou, como que está o andamento, se já foi alguma coisa, tá? Então agora, beleza. Status, o que mais eu posso colocar aqui? O valor, acho que pode ser uma boa. Apesar de que eu já tenho o valor ali, mas eu vou colocar para ter um registro mais completo. Então tem o valor de cada um dos registros. E vou colocar também o gerente de vendas, porque se eu tiver alguma dúvida aí sobre o que ele negociou com o cliente, se tinha alguma coisa a mais ali que eu devia saber, alguma entrega extra, algum desconto, né? Então eu vou, qualquer coisa eu consigo aqui identificar meu gerente de vendas e eu posso entrar em contato com ele se eu precisar. Se eu clicar aqui, tá, nas colunas, eu consigo arrastar elas para o lado, só para dividir um pouquinho melhor, ele gerar um totalizador automático, tá? Eu consigo formatar bastante essa tabela também, se eu quiser eu consigo vir aqui, mexer nas informações dela, dar destaque, etc. E colocar as cores, essas coisas, tá? Não vou ficar fazendo isso. Também se eu clico aqui em cada uma dessas minhas colunas, ela ordena, né? Então eu cliquei aqui, tá do 1, se eu clicar de novo ela ordena de trás para frente, vai do 51. Se eu clicar aqui, por exemplo, na área, ele ordena todos que são da ambiental primeiro, ou então, por exemplo, todos da civil, tá? Ele vai ordem alfabética, ordem contrária da alfabética. Se eu quiser ver também aqui os contratos mais caros, aí eu consigo vir aqui, ó, clicar, pô, o meu projeto mais caro foi um de 12 mil aqui que eu já finalizei. Beleza. Então os meus projetos mais caros, se olhar, eu tenho, cara, um monte que está em andamento ainda, preciso acabar esses projetos. Então beleza. Então mais para ter a opção também para vocês de uma tabela. E o legal é que a tabela, assim como os outros elementos que eu tenho na tela, se eu clico aqui, por exemplo, em um registro específico, ele filtra para mim e mostra aqui todos os dados. Então eu cliquei aqui, ó, esse registro dá até para a gente conferir. Ele é tem um projeto aqui, tá? Um contrato só. Eu tenho civil, meu faturamento aqui está 100% em civil. Eu tenho um faturamento de 5 mil e está aqui de 5 mil. E aqui eu tenho inclusive o dia dele, que ele foi vendido aqui no dia 2. Então se eu clico em qualquer um dos meus elementos, ele já vai filtrar todos os elementos para ficarem da mesma forma. E aí eu consigo fazer essa visualização em diferentes níveis. Ah não, eu quero ver aqui, cara, quais são os, vamos dizer assim, os gerentes que mais estão vendendo em ambiental, porque pô, o ambiental está vendendo pouco. Então eu consigo clicar aqui, ó, ele filtrou para ambiental e eu posso ver aqui, ó, a Júlia, o Marcelo, o Vitor, se eu quiser eu posso ter um outro elemento que conte para mim quantos que cada um vendeu por gerente de venda, e aí eu consigo ter uma visualização assim de como que estão meus gerentes. E acho que isso vai ser inclusive um gráfico legal. Vou pegar aqui um gráfico de barra agora para a gente colocar aqui algumas coisas relacionadas a esses gerentes. E o gráfico de barra a gente às vezes acha meio simples e tal, mas é bom assim, não tem por que fugir dele se fizer sentido também, né? Não precisa desmerecer ele só porque a gente faz ele no próprio Excel se quiser, né? Então eu vou fazer uma contagem justamente daquilo que eu falei. Eu quero ver quantos contratos cada um dos meus gerentes de venda fez, para poder ter uma noção de quem está vendendo mais, quem está vendendo menos, ou de uma área específica, quem vendeu mais, quem vendeu menos. Então eu cliquei no gráfico de barras aqui, vertical mesmo, tá? E aí ele apareceu para mim. Vamos colocar então contratos, né? Eu vou colocar aqui no caso a contagem de contratos, tá? Para poder ter contagem distinta de contratos.
E vou colocar também o meu gerente de vendas. Então, vou colocar aqui, ó, gerente de vendas. Beleza. Então, eu vejo que no meu caso, está praticamente distribuído, né? Assim, meus gerentes de venda. A Beatriz F vendeu 16, a Júlia 15, o Marcelo 15, o Vitor Luz vendeu 15 também. Então, eu tenho aqui vários gerentes, cada um com uma contagem de contrato, e aí eu posso ter essa noção de produtividade assim, deles, né? De quanto que cada um está conseguindo. Só botar aqui na mesma cor. E aí o legal é que se eu quiser, por exemplo, ver em ambiental especificamente, pode ser que mude. Então em ambiental, por exemplo, o Marcelo é quem mais vendeu. Marcelo V. Tá com 3 contratos aqui, ó, dos 15 que ele vendeu, tá? Ele tem aqui esse realçado que são justamente o que está selecionado. 3 foram de ambiental, o que é mais do que qualquer um, empatado junto com esse Vitor. Se eu quiser ver, por exemplo, em civil a Beatriz está ganhando. Ela foi quem mais vendeu dos meus projetos de civil. Pelo menos, tá? Em número de contratos. E acho que assim, o número de contratos é meio ilusório, né? Porque às vezes o cara pegou só negociação fácil, contrato pequeno, né? E às vezes, por exemplo, o cara vendeu um contrato a menos, mas ele vendeu 1 milhão a mais. Então vou colocar também um gráfico para eu ver justamente esse faturamento por gerente de vendas. Deixa eu só dar um Ctrl Z. Eu fiz aqui uma coisa sem querer, mas que é até legal mostrar. Se eu coloquei aqui um gráfico, igual esse aqui, ó, faturamento de curso, selecionei nele, e eu vim aqui mudar, por exemplo, eu estava aqui com esse gráfico aqui de rosca, se eu quiser mudar aí para o gráfico de barras, ele já mantém as informações. Então ele já manteve aqui o mesmo preenchimento, e ele só mudou a visualização do dado. Então eu posso colocar uma primeira versão, por exemplo, um gráfico de barras, e falar, cara, beleza, o gráfico de barras aqui não ficou tão legal, vou testar algum outro gráfico. E aí eu posso vir aqui escolher outros gráficos para poder ir testando. Beleza. Vou só botar então esse último gráfico aqui pra gente, de gerente de vendas por faturamento, para ter uma noção aqui de quem realmente está dando resultado, né? Não só quantitativo de contrato, mas também de valor. Então aqui o meu primeiro campo que eu preciso botar é um campo valor, né? Que eu estou usando aqui para praticamente tudo. E aí aqui eu vou usar o gerente de vendas. Tá? E aí no campo valor eu vou usar realmente a soma, né? Porque eu estou querendo somar todos os valores que um certo gerente vendeu. Deixa eu só botar ele de azul escuro. Beleza. E aí aqui eu posso mudar o nome do eixo, mudar a escala e tudo mais, mas é mais para ter essa noção. Então eu vi que no meu caso, a Beatriz realmente ela vendeu um contrato a mais, mas ela vendeu até de quase 5 mil e 10 mil de diferença para o segundo colocado. Se for em ambiental, já que a gente está sempre olhando aqui ambiental, ela mesmo tendo vendido aqui o mesmo número de contratos, também está um pouquinho à frente. Em civil, ela também está vencendo, está vendendo mais que todo mundo mesmo. E aí aqui não. E aí no caso de arquitetura, o Vitor é quem mais vendeu projetos de arquitetura. Então eu tenho faturamento quanto em quantidade aqui empatado. Então eu consigo fazer algumas análises, ter essa noção aqui de outros indicadores, tá? Posso ter ticket médio, posso ter NPS se eu quiser. E aí vai depender de como eu quiser organizar isso no painel. A gente tem essa opção que é ir clicando aqui, mas isso também às vezes não é muito prático, não é muito intuitivo. Então uma coisa legal que dá para eu botar também aqui para melhorar um pouco são filtros. Então eu vou clicar aqui, ó, segmentação de dados. Opa, eu estava selecionado lá naquele gráfico, tá vendo de novo? Vou tirar um Ctrl Z, clica fora aqui, segmentação de dados. Ele abriu para mim basicamente uma opção para segmentar meus dados. E aí eu vou vir aqui e vou colocar o que eu quero usar como um filtro para poder segmentar meus dados. Então primeiro eu vou botar um filtro justamente pelo meu tipo de projeto, né, minha área. Então eu vou colocar aqui, ó, área. E aí eu tenho como ou deixar ele para eu ir selecionando aqui, mas eu prefiro, acho que nesse caso, uma lista suspensa. Então se eu clicar aqui, ó, mais opções, suspenso. Aí fica uma caixinha de seleção, fica mais legal, né? O cara clica e ela se esconde um pouquinho mais discreto. Então eu botei aqui um filtro por área, vou colocar também um filtro, por exemplo, pelo status, tá? Se eu quiser pegar aqui e colocar só os que estão em andamento, só os que eu já finalizei, posso vir aqui, ó, e aí uma vez que eu seleciono finalizados, ele filtrou tudo aqui para finalizados. Então eu já finalizei 64 mil de tudo que eu vendi. Desses aqui, os gerentes mudam um pouquinho a distribuição, né, do quanto que os contratos da Beatriz já finalizaram, enquanto os contratos da Juliana não finalizaram tantos. Se eu quiser ver o que eu tenho rodando hoje na minha empresa, eu tenho 100 mil aqui que está rodando, são 25 contratos, talvez o pessoal esteja bem alocado, mas por outro lado, ó, ambiental eu estou com pouco, tenho só, aqui, ó, combinando os dois,
eu tenho um contrato em andamento de 2.250 da Ambiental. Então, cara, vou focar em vender Ambiental, né? E é até legal que se eu quiser eu posso vir aqui, ó, nesse que a gente já tinha, que é essa tabela, e acrescentar o nome do projeto, não, o tipo do projeto. Faço dele aqui, ó, pro lado da área. Legal. Então agora eu inclusive o tipo do projeto. Então se eu quiser ver em andamento da Ambiental, eu tenho esse meu projeto, tá? Que a gente já tinha visto, e agora eu consigo ver que ele é um tipo de projeto outros. Sei lá, pode ser uma outorga, ou um projeto que eu não tinha uma classificação. Então eu consigo ter essa visualização. E essa borrachazinha aqui ela serve para limpar essa seleção, tá? Então eu limpei aqui, ele vai voltando para cada um que eu preciso. E aí eu vou colocar aqui mais uma informação que é para mostrar que eu não preciso necessariamente ter a informação no gráfico para usar ela como filtro. Então eu vou colocar aqui um filtro para o responsável técnico. Então eu tenho lá um engenheiro, um arquiteto que assina o meu projeto, e eu quero ter uma noção se ele está muito ocupado, se ele está pouco ocupado, mas eu não tenho em nenhum desses gráficos como um eixo diretamente explícito quem é o responsável técnico. Mas nos meus registros eu sempre tinha um responsável técnico. Então eu posso vir aqui e colocar um filtro para o responsável técnico, e aí eu quero olhar, por exemplo, só os projetos, aí tem vários responsáveis técnicos aqui, da Bárbara. Então atualmente a Bárbara, no total esse ano, né, ela teve 2 projetos. Em andamento, a Bárbara tem um projeto só. Então um contrato aqui de 3,3 mil de arquitetura de interiores. Se eu fechar um projeto novo, pode ser uma boa eu colocar com a Bárbara, porque a Bárbara não está muito ocupada, provavelmente. Então eu consigo assim, olhando meus RTs, meus responsáveis técnicos, ou qualquer outro filtro que eu quiser colocar, para ter uma noção. Então deixa eu ver aqui, ó, por exemplo, o Eduardo. Cara, o Eduardo está com 7 projetos. Deixa eu ver quantos desses estão em andamento. 2. Então não são muitos, né? A gente vê que ele já esse ano fez bastante projeto, beleza? Fez 7 dos meus 50. Então às vezes é um RT, cara, que já está até um pouco cansado e tal. Ou então que está dando super certo. Eu tô colocando ele em vários projetos, ele está entregando. E aí com isso eu consigo priorizar ele, né? Assim, até valorizar o cara que tá dando resultado. Galera, esses aqui são acho que os principais gráficos, tá? A gente pode aqui também abrir uma nova aba e colocar algumas opções também de navegação, tá? Para que a gente consiga andar no nosso painel. Fazer uma capa também, tem algumas coisas que são bem legais, assim, para a gente poder transformar isso numa coisa mais visual. Mas antes de fazer isso, deixa eu escolher essa aba que eu criei. Vamos publicar isso aqui, tá? Porque uma das grandes vantagens que eu digo assim no Power BI é que eu consigo gerar um link que a pessoa consiga acessar pelo navegador ou pelo celular, né? Então, eu posso pegar esses meus dados, pegar esses meus gráficos e publicar ele, vai gerar um link, mando o link para a pessoa, abro o link na minha reunião, não preciso ficar mexendo nessa interface, correndo risco de eu editar alguma coisa que eu não queria, e sim só mandar já um arquivo assim, finalizado para a pessoa. Se for um cliente, por exemplo, que eu quero fazer um painel para acompanhar a própria obra, cara, eu monto um painel, gero o link, conforme os links forem, os dados forem se atualizando, eu consigo que ele vai acompanhando em tempo real, vai ficar super satisfeito, vai saber, cara, às vezes ele tem um gráfico aqui sobre andamento geral da obra, tem um gráfico sobre estrutura, um gráfico sobre projeto, um gráfico sobre arquitetura, fundação, ele pode ter um acompanhamento de que ele já foi gasto, quanto que estava previsto, sei lá, entendeu? Tem uma matriz, um GUT de toda a sua obra, e aí com isso a gente consegue ter até um relacionamento bom com os clientes. Fora os gráficos para a sua própria empresa, né? Para você poder ter esse acompanhamento mais específico. Vou só então salvar aqui esse meu painel para conseguir publicar ele. Aqui, por exemplo. Beleza, então salvei aqui. Pode falar, Teresa. Eu só fiquei com dúvida na hora, eu não vi tão bem. Como que você colocou esse filtro com esse negocinho que você clica e aparece as opções, ao invés de ter as opções já aparecendo? Ó, deixa eu pegar aqui um do zero. Eu botei aqui o filtro, tá vendo? Eu peguei um filtro do zero, né? Vou botar aqui um que eu ainda não usei, pode ser o tipo do projeto de novo. Só para mostrar aqui para você. Vou botar aqui o tipo de projeto. Tá vendo que ele tem uma setinha aqui do lado, ó? Do lado da borracha. Tem um selecionar tipo de segmentação. Aí aqui você coloca como lista suspensa. Ou ele pode ficar nessa lista, né, que é a lista normal. A lista suspensa é essa que ele consegue exibir e ocultar, se eu clicar. Tá ótimo, obrigada. E aí eu posso diminuir o tamanho dele, né? Botar mais largo e tal, mais curto, como eu quiser. Tá? Show, obrigada. Mais alguém, pessoal? Até aqui tá tranquilo? Conseguiram montar alguns gráficos só pra gente poder ver como é que vai ficar no online?
Deu sim, Eric. Beleza, deixa eu só pegar aqui, cara. Esse outro painel aqui é com a mesma base, tá? Tá até da mesma cor, mas só para mostrar aqui, ó. Algumas coisas que a gente pode acrescentar depois, se a gente quiser, são outras abas, tá? Esse aqui também as abas estão em branco. Uma capa, então quando a pessoa abrir, ela pode ver aqui, ó, painéis de indicadores. Aí ela clica em indicadores gerais, e aí ela consegue navegar. Por acaso aqui está sem a navegação. Então eu tenho que ver aqui, ação, navegação, destino geral, beleza. Então aqui eu poderia também estar fazendo essa navegação, tá? Pelos painéis, botar um botão para ele voltar para a capa também, se ele quiser. Então assim, eu consigo fazer a ferramenta também mais completa, tá? Não necessariamente só um painel, mas uma coisa mais interativa. Então eu estou até dando uma acelerada para mostrar para vocês alguns outros exemplos já prontos, que a gente consiga ter uma noção assim, de algo um pouquinho mais assim, do que a ferramenta propõe, tá? Uma outra coisa legal é que se você for lá no seu arquivo do Excel, editar aqueles dados lá, vamos lá, colocou a linha 55, 56, foi passando os meses, você foi editando. E aí esse painel já está pronto, você não vai perder o seu painel. Você vai vir aqui clicar em atualizar, e ele vai atualizar de acordo com aquela tabela que você usou como referência, para que os dados sejam sempre recentes, tá? Na versão paga, você consegue fazer isso inclusive de forma automática. Você consegue configurar para que o Power BI, por exemplo, todo dia, meia-noite, atualize os dados. Ou então atualize em tempo real, ou atualize uma vez por semana. Aí vai depender do tipo do seu indicador, do seu painel, né? Tipo, painéis estratégicos, às vezes mensal, painel tático, semanal, painel operacional, ao mesmo tempo, tá? E aí isso fica até mais legal se você tiver usado, por exemplo, uma tabela do Google Online, uma tabela do Microsoft, do Teams, né? Uma tabela do SharePoint que chama. Que aí você consegue pegar isso que as pessoas conseguem preencher de diferentes lugares e pelo link da tabela, você vincula ele ao link da tabela e a sua base de dados está sempre sendo atualizada conforme as pessoas estão preenchendo, em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento. Então você pode usar a própria internet como uma forma de alimentar o seu painel e aí ele vai se mantendo sempre atualizado. Tá? Então aqui esse atualizar é onde a gente usa para fazer essa atualização manual dos dados do relatório. Tá? Se der tempo no final a gente pode ir lá e botar umas 4, 5 linhas só para testar isso e mostrar. Agora eu vou pegar aqui, ó, eu vou clicar nesse botão de publicar, tá? Então aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar um painel que já está razoavelmente pronto, vou publicar ele na web para poder disponibilizar ele. Então uma vez que eu cliquei aqui, ó, em publicar, ele vai pedir para salvar, né, para poder fazer essa publicação. E aí vai aparecer para mim aqui os meus workspaces, né? No caso tem aqui uns outros da minha empresa, eu vou colocar no meu workspace pessoal, porque eu estou no meu e-mail institucional. E aí eu vou selecionar aqui meu workspace, tá? Então, se você tiver outros grupos com outras pessoas no seu Teams, no seu SharePoint, você vai poder compartilhar em algum que eles tenham acesso. No caso, eu vou estar usando aqui meu workspace pessoal para poder fazer essa publicação. Beleza. Então ele deu aqui, ó, êxito. Eu vou clicar aqui, ó, abrir exemplo do PBIX, é o modelo do arquivo, né? No Power BI. Então esse ponto PBIX é o arquivo que a gente usa para edição. Aí o que ele fez é que ele jogou isso aqui para mim nesse Power BI Web. Então aqui, ó, eu estou no meu navegador, eu cliquei naquele link que ele já redirecionou. Então eu tenho aqui o meu Power BI Web. E aí nisso aqui eu tenho o mesmo painel, tá? Se eu quiser eu consigo até dar uma destaque nele, uma arrastada. Mas não é isso que eu quero fazer, eu já fiz isso no painel, no desktop, né? Que é um pouco melhor. O que eu quero é gerar um link compartilhável. Então eu vou vir aqui, ó, arquivo, inserir relatório, publicar na web. Então, arquivo, relatório, publicar. Vai me avisar que eu estou colocando isso no site público, ou seja, se esse link vazar, vai rodar para qualquer pessoa, assim, tipo, vamos dizer, qualquer pessoa que clicar no link vai ter acesso, tá? Porque ele está no meu workspace, eu estou publicando ele na internet. Publiquei, beleza. Então ele gerou aqui para mim, ó, uma visualização prévia e 2 links aqui para mim. Um link pode ser enviado por e-mail, no HTML. Tem o tamanho, tá? E aí aqui eu posso colocar um ícone, alguma coisa para poder transformar isso em algo melhor. Deixa eu copiar isso aqui, vou colocar ele aqui para ver como é que vai ficar. Show. Então, ó, é aquele painel que eu montei, tá? Feito do jeito que tava mesmo, tá? Não tem título, não tem divisão. Tá indo bem contra o que a gente falou no começo da aula, tá? Mas justamente eu gosto do tempo. E aí eu quero mandar isso, cara, pro pessoal da minha empresa, quero mandar isso pro meu gestor, sem ter a chance dele editar, eu consigo gerar esse link, consigo fazer, e ele vai ter as mesmas funcionalidades que eu estava mostrando. Então se ele clica aqui, ele filtra todos os gráficos com a mesma seleção. Se ele utiliza um filtro,
ele consegue filtrar aqui todos os meus gráficos, o que está em andamento, se ele desmarca, se ele quer olhar responsável técnico. Então, basicamente, tudo aquilo que eu estava mostrando enquanto a gente fazia, ele consegue fazer sem editar os gráficos. Ele realmente só consegue visualizar e pegar as análises. Inclusive, se ele vir aqui ó, no nosso dia a dia, aqui, que tem por dia, ele pode fazer tanto do up quanto do down. E aí ele vai clicar aqui, por exemplo, ó, virou mês por mês, virou por trimestre, virou por ano. Se ele quiser ver mais detalhado, ele pode abaixar e ir detalhando aqui. Mês, de novo, até dia. E assim por diante. Então a gente consegue que eles tenham todas as funcionalidades sem o risco de alguém editar, de alguém arrastar, ou mesmo sem precisar baixar o programa, né? Então eu posso passar isso para o cliente, e o cliente com esse link ele vai acompanhando a obra dele, eu vou atualizando para ele as informações. Amanhã aqui vai ter o andamento atualizado, vai ter alguma outra informação que seja relevante para ele poder fazer, para ele poder acompanhar, né? Dentro do que eu defini. Deixa eu só ver aqui se eu tenho um exemplo um pouco melhor para mostrar a parte da navegação. Pode ser esse aqui, ó. Esse aqui é um painel que eu tinha feito uma matéria até da UNB na época, que a gente chamava de desencrenca, né? Era um painel que a gente tinha várias páginas, tá? Então ele tem 6 páginas. Algumas ainda estavam em construção, então não está pronto, eu consigo colocar ícones, consigo colocar alguns textinhos para ajudar, que era justamente para dar as informações para os alunos das matérias. Então a gente montou esse painel, pensando nele muito mais assim, uma coisa de busca e de interação, mais parecendo até com o aplicativo do que necessariamente com um painel de indicadores. Então a gente fez todas as páginas com esse menu lateral, onde eu podia vir aqui e falar, cara, eu quero olhar Geotecnia 2. E aí eu tinha aqui informação de quantos créditos são, qual que é o semestre, quais são os pré-requisitos, qual que é o código, e assim por diante, tá? E aí eu conseguia ter essa navegação pelas páginas, tanto pela parte de baixo, quanto eu conseguia clicar aqui e voltar para o menu, e conseguia fazer assim, quase que um site usando o painel, tá? Não é a ideia principal, né, do Power BI, mas você também consegue. Se eu quisesse vir aqui, ó, créditos, feedbacks, tinha aqui o pessoal todo que foi da parte da nossa equipe, tinha aqui os formulários. Então, esse caso aqui, ele era um painel que as pessoas preenchiam um formulário online no Google, esse formulário alimentava a minha planilha, e as respostas dessa planilha, né, que o próprio Google gera, alimentavam o meu painel. Ou seja, conforme as pessoas iam respondendo o meu formulário, meu painel ia se atualizando e ele era meio que retroalimentativo. E aí eu tenho várias formas de vincular isso, tá? Com outros aplicativos, com outros softwares, com outras ferramentas para realmente poder ter esses dados em tempo real. Um outro exemplo aqui, um pouquinho mais robusto, tá? Não fui eu que fiz, esse aqui é da Elo Group, é o Monitor Saúde Brasil, tá? Esse é um painel que ele é público, tá? Por isso que eu estou mostrando ele, mas ele foi feito justamente para poder fazer um acompanhamento dos painéis hospitalares. Então a gente tem aqui tanto a visão financeira, uma visão de recorrência, e ele usa a base de dados, se eu não me engano, do próprio SUS. E aí ele tem tantas essas funcionalidades que a gente já tinha conversado, né, de filtros, de gráficos horizontais, gráficos verticais. No caso, a base de dados deles é uma base muito grande, então demora até um pouco para carregar, mas ele também tem a questão do mapa. Então a gente tinha falado lá nas opções sobre o mapa de calor, e aí eu consigo usar aquelas mesmas ideias de eu passo o mouse em cima, ele me mostra, então o ticket médio de São Paulo aqui, nesse caso está 1.777,90, e se eu clico num lugar no mapa, ele dá aqui já esse zoom para mim e eu consigo ver só um local específico e filtrar aqui algumas das visualizações. Ele filtra aqui para mim conforme eu for clicando. Tá? E aí ele também tem a mesma ideia, né? Eu consigo navegar aqui dentro dele, consigo voltar aqui para a capa e olhar outros painéis. Então quero ver como está a questão de leitos de saúde. Tá? Então, assim, não pelo tema, assim, saúde ou qualquer coisa nesse sentido, mas mais porque esse aqui é um painel que está muito bem trabalhado, muito bem acabado, tem toda uma questão gráfica, a gente consegue ver essas questões das informações que a gente tinha comentado. Tem aqui ó, uma última atualização, então ele é fevereiro de 2021, tem aqui outro gráfico, tem outros gráficos aqui de linha, algumas barras horizontais, então cada uma dessas páginas, isso aqui como é público eu posso mandar para vocês para poder navegar e usar de referência, tá? Acho que assim, painel é uma coisa que quanto mais você constrói, mais você vai sabendo de opções que você tem para chegar em painéis melhores. E aí sempre que você vê um painel antigo, um painel que você já fez há alguns meses, alguns anos, você consegue pensar, cara, eu podia ter usado outra coisa, podia ter usado uma visualização diferente, podia ter acrescentado um filtro, podia ter tirado, podia ter feito outro tipo de navegação, e assim por diante, tá? Eles têm também aqui alguns filtros que eu consigo clicar aqui para redirecionar. Então tem também esse aqui que é um gráfico aqui de distribuição. Tem algumas tabelas para eu poder olhar aqui
Basicamente, esse aqui é bem completo, foi por isso que eu quis mostrar ele. Ele tem assim, várias das opções que a gente tem no Power BI, e aí a gente consegue, pelo menos a nível de visualização, ter várias referências, né? Tem também esse aqui que tem a área já sombreada para a gente poder acompanhar, e aí com isso eu consigo depois assim, entre aspas, né, copiar mesmo, usar como referência até eu conseguir já ter mais experiência para fazer os meus próprios tipos de visualização. Chegar numa coisa mais completa, assim, né, com uma paleta de cores legal, que se complementam, com azul com vermelho, não tem nada que grita muito. Estou agrupando os tipos de gráfico aqui à direita, também por informação. Se olhar todos os tipos de gráfico aqui, estão seguindo também a ordem da paleta, não tem nenhum gráfico que está com aquele azul padrão, está com uma cor específica. Os que tem duas cores estão sempre o azul com o vermelho também. É algo realmente que já está assim, num grau muito acima de refinamento, de trabalho do que os que a gente conseguiu fazer aqui enquanto a gente estava no curso. Tá bom, pessoal? E assim, eu acho que no mais, esses últimos 15 minutos, a ideia era mais deixar mesmo para dúvida, para a gente poder ver se alguém quiser compartilhar a tela, fazer alguma coisa junto. Mas assim, como eu tinha falado, é um software que tem muito mais do que o que a gente mostrou, tá? A gente praticamente não usou essas duas abas aqui, tá? A gente só meio que aproveitou que ele carregou para voltar no painel. Mas que se você souber usar os painéis, se você explorar um pouco, assistir alguns vídeos, isso aqui já abre muitas opções, muitas oportunidades. E caso goste, queira realmente investir em engenharia de dados, na parte de analytics, com certeza é uma ferramenta que vai estar te acompanhando, que vai estar te ajudando a melhorar a visualização, melhorar suas análises, melhorar até o seu relacionamento com o cliente, beleza?